Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um episódio aqui da Domcast Produções, o seu podcast católico. E é sempre um prazer falar aqui com vocês, trazer histórias novas, né, para que vocês possam acompanhar todo esse momento de fé. Então a gente tem muita história de muitas pessoas que passam aqui conosco, né, contando esses momentos de conversão, né, esses momentos de espiritualidade. E hoje não poderia ser diferente. Então hoje a gente tem aqui uma surpresa para vocês. Vocês vão ver que é um podcast diferente, né? É um podcast um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que vale a pena cada segundo que vocês vão estar sentadinhos aí na tela acompanhando. E é com muita alegria que recebemos hoje a irmã Eliane, das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, que vai compartilhar um pouco conosco essa trajetória, né, desde a sua infância, né, até o seu momento diríamos que de conversão, entrando ali para o Carmelo. Então é um prazer imenso, irmã Eliane, receber você aqui conosco na Dom de Deus Produções, contando essa história, né? Eu estava falando que eu fico muito nervoso, porque cada vez é uma história nova, e eu falo, é sempre um novo para mim, né? É sempre um começo de pessoas diferentes, então às vezes dá um pouquinho de frio na barriga aqui, mas a gente deixa o Espírito Santo conduzir que tudo dá certo. Uhum. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada. E aí, irmã, a gente sabe que sua história é longa, né? A gente tem muitos momentos incríveis aí para compartilhar, né? Trazer um pouco de fé e de esperança para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sim. Só que para a gente começar toda essa trajetória, a gente tem que voltar lá do início, né? Uhum. Então, irmã, conta um pouquinho pra gente toda essa trajetória, né? Desde a sua infância, né? Até esse momento de hoje, que a gente tá aqui no podcast. Tá bom. É uma alegria imensa também de estar aqui, né? De aceitar o convite também, né? Muito obrigada, quero agradecer também por esse momento, né? De estar aqui, né? Então, meu nome é irmã Eliane Aparecida de Oliveira Santos, sou Carmelita Mensageira do Espírito Santo há 15 anos. E vamos começar lá do começo, né? Isso. Eu sou filha de José Gonçalves Santos. Meu pai tem 80 anos hoje, né? Bênção. Meu pai é baiano. Minha mãe falecida, né? Faleceu esse ano. Lenice Aparecida de Oliveira Santos. Eu tenho 7 irmãos. Eu sou a 8ª. Nossa. Aí do meu pai, nós somos 3, né? 4 com a minha irmã que faleceu, que é a Andréia, né? E aí tem o André, que é o mais velho, o Rodrigo e eu. Aí, pela parte da minha mãe, ela tem mais 5 filhos, né? Que são 3 meninas e um menino. 4 meninas e um menino. E aí, a gente também se envolveu depois, né? Depois de um tempo. A minha mãe, ela separou do meu pai e eu tinha 1 ano e 9 meses, né? Nossa, bem cedo. Ela foi com outro homem, né? Se apaixonou por outro homem e deixou nós 3 com o meu pai. Antes deles se separarem, tinha mais uma irmã, né? A Andréia. Ela veio a falecer porque ela estava com pneumonia, naquela época não tinha recursos, né? Enfim. E aí ela veio a falecer e aí teve o André, depois o Rodrigo, né? Quantos e depois anos eu. sua irmã tinha, irmã? 2 anos. Nossa, quando ela faleceu com 2 novinha. anos. E aí depois, com 1 ano e 9 meses, eles se separaram, né? A minha mãe foi morar com o esposo e meu pai cuidando de nós, né? Uhum. E meu pai, acho que ele amava muito a minha mãe. Então, aí ele teve uma decepção muito grande. Ele começou a beber. Depois, né? Ele virou alcoólatra, tudo. E a minha mãe foi embora, nós tínhamos a minha avó, que é a mãe da minha mãe. E aí eu era a única filha mulher. E a gente morava tudo no mesmo quintal, né? E a minha avó que cuidava praticamente de mim, assim, né? Me dava o suporte que eu necessitava. Isso era você e os 3 irmãos? Os 3 irmãos. Uhum. Aí, com 5 anos, a minha avó faleceu. Minha avó Nossa. veio a falecer. E eu amava muito a minha avó. Né? Eu só tinha ela praticamente. E tanto que quando eu lembro bastante da minha história, né? Mas com 5 anos, o que me marcou
foi quando nós fomos para Aparecida do Norte e eu não tinha boneca. E aqueles bonecão que tem lá na Aparecida, né? A minha avó comprou essa boneca para mim. Nossa. E depois de alguns dias, alguns meses, ela veio a falecer, né? E eu nunca vi meu pai chorar essas coisas, né? Porque meu pai já era bem... Mais durão, mais né? durão. Meu pai não gostava de abraço, de te amo, nada. E aí, ele sempre me acolheu como minha filhinha, né? Tipo, falava que eu era a Carmen Silva dele. Carmen Silva. E aí, o meu pai, ele... Assim, com pouco estudo também, né? Que ele estudou bem pouco. Ele veio pra cá com 14 anos de idade. E aí, eu vi meu pai chorar no velório da minha avó. E sentado na calçada. E essa parte me marcou muito. Porque eu falei assim, pai, não entendia tanto, né? Mas eu perguntei, pai, por que o senhor tá chorando? Você é minha filha, porque eu perdi uma mãe. Nossa. Que é a sogra, que era a sogra dele, que eu perdi a mãe. A minha mãe. E aí, no quintal, todas as minhas tias são filhas da minha avó. Nossa, ou seja, o seu pai tinha um amor tão grande pela sua avó e não era a mãe dele. Não era a mãe dele. Nossa. Tanto que o meu pai veio pra cá com 14 anos de idade. E aí, a mãe dele, eles não tiveram mais contato. Meu pai nunca mais voltou pra Bahia. Entendi. Nunca mais. E aí, a gente foi pro velório da minha avó e voltamos. Aí eu comecei a me perguntar, mas e agora? Só tem homens. Sim. São 4 homens. 3 homens na minha casa. E aí eu comecei a ficar na rua. Dormia na casa de um, amanhecia na casa de outro. Inclusive tem a Raquel do Frango. Raquel do Frango vai lembrar dessa história. Eu dormi uma vez na casa dela e tava muito frio, eu não queria incomodar. E aí o que aconteceu? Eu fui dormir lá no banheiro da casa dela, que era do lado de fora da casa. Nossa, gente. Pra não chamar eles, eu tinha uns 5, 6 anos mais ou menos, pra não chamar e incomodar, eu fui dormir lá. E quando ela acordou, foi no banheiro, quem estava lá? Eu. Ela até levou um susto, porque Nem nem imaginava. imaginava que ela aí. Depois ela perguntou, falou assim, por que você não chamou, né? Por que você não falou? E aí eu ia na casa das pessoas para poder comer também, porque a gente passava bastante necessidade, né? Porque só meu pai trabalhava e como ele bebia, ele trazia carne, ele trazia sempre, né? Assim, e eu lembro de uma história também com meu irmão mais velho, que ele sempre fazia comida, né? E aí a gente tinha frango. E nessa... Desculpa se eu me emocionar, tá? Fica tranquilo, irmã. E nessa comida tinha o necessário, né? E meu pai ia vir para voltar para comer. E ele já tinha colocado o meu prato e o prato do meu irmão do meio. E aí ele não fez o prato dele. Nós comemos o arroz, feijão e o frango. E depois ele foi juntando os ossos do prato. E ele comeu esses ossos do prato. Nossa. Aí eu fiquei assim, porque como eu era muito pequena, eu não entendia muito bem, né? Só que isso ficou marcado em mim. Porque ele também não era... Ele era adolescente, tinha uns 13 anos, 14 anos mais ou menos. E ele já tinha essa maturidade para poder cuidar, né? Às vezes não tinha, por exemplo, a gente morava em um cômodo só, né? Não tinha chuveiro, não tinha banheiro, não tinha nada. Só tinha a cama, né? Aquilo que a gente tinha para sobreviver. Então a pia de casa também era fora. A gente tomava banho na pia, né? Quando dava, porque nem luz não tinha também. E aí minhas tias, cada um tinha sua vida, né? Então... Até uma tia minha, uma vez, quando eu tava, acho que sumida, já fazia uma semana mais ou menos. E aí ela foi atrás de mim e falou assim, eu vi ela... Uma pessoa falou, eu vi ela lá na feira de sexta-feira, lá do lado da paróquia. Nossa. Aí a polícia, ela entrou dentro do carro de polícia comigo. E aí fui pra casa, mas mesmo assim, no outro dia já tava na rua de novo, né? Então, quantos anos de diferença pros seus irmãos? Do Rodrigo, eu tenho 3 anos de diferença. Do André, a gente tem 6 anos, mais ou menos. Mais ou menos. É. Então, ou seja, vocês eram todos muito pequenos. Sim. Né? Então, você tinha 5 anos. Você pega seu irmão aí, 6 anos a mais, aí, que é o mais velho. Né? Ou seja, são crianças cuidando de crianças. De crianças. Né? E ainda mais vivendo numa situação
que na época vocês viviam, né, de extrema dificuldade. Sim. E aí, ou seja, só o pai saía pra rua pra trabalhar, pra tentar trazer alguma coisa até pra vocês, né? Sim. E quando você olha assim, irmã, principalmente, né, esse ponto que você falou de fiquei na rua. Você ficava na rua assim mais porque você tinha para não ficar dentro de casa com os irmãos por algum motivo, ou porque você encontrava mais felicidade brincando ou coisas do tipo? Às vezes eu encontrava felicidade brincando também, Uhum. né? Fora. E por mais que meu irmão se preocupava, a gente não tinha aquele afeto, tipo, de família, entendeu? Sim. A gente não sabia o que realmente era família, né? E aí eu ia pra rua. Tanto que teve vezes que eu... Até no Lago dos Patos, a gente tinha uma amiga que também andava junto comigo. Uhum. E aí a gente ia pedir de casa em casa. Nossa. De casa em casa. Ela era mais velha que eu. Sim. E aí teve um dia que a gente conseguiu um bom dinheiro. Só que ela pegou tudo pra ela. E me deixou na mão. Pegou pra ela e Ou deixou seja, na a mão. gente foi correr junto e aí você esqueceu de Sim, mim agora. Aí ela foi pra casa e Uhum. eu também fui pra minha casa. E aí, sempre nos outros dias, eu sempre tava indo pra rua. E meu pai, eu lembro que ele todos os dias, 4:30 da manhã, ele levantava pra ir trabalhar. 4:30 da manhã, todos os Seu dias. pai trabalhava do quê? Ele era chapa de caminhão. Tá. Que é tipo um guia ambulante, né? Sim. Aí, 4:30 da manhã. Só que todos os dias a gente via ele bêbado. Todos os dias. Todos os dias. Não tinha um Nossa. dia que... E isso tudo ocorreu após a partida da sua mãe e da sua avó. Sim. Aí depois eu fui crescendo. Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, tinha uma tia que morava... Tia, a gente considera porque o primo dela é casado com a irmã da minha mãe, que é a minha tia. Entendi. E aí a tia Cleonice, né? Uhum. E aí ela tinha 2 filhos já e falou assim, ficou com dó, porque eu era menina, e aí queria me adotar. Aí fomos no fórum, tudo, né? Tanto que a primeira vez que eu comi uma sopa de mocotó, eu desmaiei, de tão fraca que eu estava. Nossa. Eu estava muito fraca, então eu desmaiei, porque muito forte, era muito forte. E aí ela me pegou para criar, aí tinha a Thaís e o Fernando já, né? Uhum. E era engraçado que eu e a Thaís, eu sou negra e a Thaís é branca, né? E o tio Tim era negro e a tia Cleonice era branca. Uhum. E aí elas falavam assim, são gêmeas. Uma puxou a mãe e outra puxou o pai. E sempre quando ela saía tipo de vestido vermelho, de bolinha branca, saía de azul, bolinha branca. Era sempre assim, sempre Era era. pra garantir que tava bem diferenciado, né? E aí era muito engraçado, porque as pessoas olhavam e falavam assim, uma puxou a mãe, outra puxou o pai, Sim. né? E aí nisso eu fui crescendo uma pessoa muito rebelde. Eu tava muito revoltada, eu era muito revoltada. E aí na casa dela, eu ia pra escola, tudo. Uhum. Aí mandava levar aqueles vidrinhos pra limpar a carteira com álcool, Sim. né? Aí a gente levava no potinho de desodorante. Eu bebia tudo, desodorante. Com álcool pra limpar a carteira, ele bebia. Aí, tanto que uma menina lembrou que eu encontrei ela, falou assim, lembrei que você bebia o álcool pra limpar a mesa, né? pra limpar a mesa. Gente. E aí, eu fui crescendo com a Cleonice, aí o fórum, ia no fórum, tanto que eu desenhava a minha mãe com um chapéu de bruxa e meu pai com um chapéuzinho de coroa de rei. Nossa, gente. Irmã, acho que só voltando um pouquinho, né? E aí me despertou um pouco a curiosidade aqui também, quando a gente falava da sua avó. Sim. Né? Por mais que vocês ficaram um pouco tempo, né? Porque assim, você tinha 5 anos. Sim. Né? Às vezes assim, eu tenho lembrança de algumas das 2 avós que eu tenho, as 2 são falecidas hoje, mas uma eu tenho poucas lembranças, porque eu acho que eu tinha 4 anos, então eu não lembro dela, assim, né? E da minha outra avó morreu fazem, acho que uns 3 anos atrás, e aí a memória é mais fresca, porque a gente acabou convivendo mais. Quando você ficava, né, com a sua avó, assim, essas lembranças que você tinha dela, e aí, por que me despertou, assim, um pouco a curiosidade, né? A sua avó, vocês tinham esse momento já voltado para a fé católica junto com a avó,
na infância ou não? Não Não. era... Não, a minha avó era do candomblé. Nossa. Minha avó era espírita do candomblé. Aham. E meu pai também não tinha religião. Então, Entendi. falava ser católico, mas não Uhum. praticante. O católico do IBGE, né? É, Tá ali é. registrado católico, mas não frequenta, Sim. né? Tá. Então, ou seja, nessa infância todinha, assim, a fé, né? Não dizer a fé, né? Mas a religião não fazia parte ali da rotina de vocês. Isso Não, foi eu lembro com o tempo. poucas vezes que eu fui na missa, que minha avó me levou, porque o candomblé também Uhum. diz ser católicos, né? Uhum. Então, poucas vezes que a minha avó me levou na igreja, mas não, assim, de religião, Não essas mesmo. coisas, não. Ela era do candomblé mesmo. Tá. E aí depois, então, foi o processo que você Sim, foi com o tendo com a tempo. vida. Sim. Legal. E aí a gente estava mencionando da sua tia. Aí quando você fala assim da questão do fórum, né? E aí era um processo que vocês precisavam ter por conta da adoção? Sim, é um processo que eles pediam pra gente para poder, acho que quase todos os meses a gente estava ali até ela conseguir a guarda. Ah, então A minha guarda. tinha todo um processo Sim. para ver se realmente a família estava apta. Sim. Nossa. Aí, tanto que nessas indas e vindas do fórum, algumas psicólogas do fórum falavam assim, porque ele não bate nela, ele não bate em você, o marido da minha Uhum. tia, né, meu tio. Assim, não sei se era porque da cor, Sim, né, sim. então, né, muito preconceito. E aí, elas pediam pra mim, eu não gosto de psicóloga, eu detesto psicóloga, eu não gosto de psicóloga. Até hoje. Não, agora ainda vai, mas... Aí pediam pra mim desenhar lá meu pai e minha mãe. Eu sempre Uhum. desenhava minha mãe com chapeuzinho de bruxa, pintava todo de preto, e meu pai uma coroa de rei. E aí, sempre era a mesma coisa. Aí uma vez ela não conseguia de jeito nenhum pegar minha guarda. Não conseguia. No fórum, Nossa. não conseguia. E aí, na escola, eu começava a me revoltar. Eu lembro até hoje da minha professora, a professora Dora, né? Não sei se está viva, mas a professora Dora. Que eu era tão revoltada que eu pegava os cadernos, jogava os cadernos, eu não fazia as atividades que a professora pedia, chutava a professora, eu batia nos alunos, pegava os Nossa. lanches dos alunos na hora do recreio. Uhum. Até um dia que a minha tia perguntou assim, falou assim, mas por que seus cadernos tá desse jeito? A professora não passa? Eu falei, não, a professora não gosta de mim, é por isso. Aí ela falou assim, não gosta de você, professora? Eu vou lá então amanhã. Aí ela foi. Foi na escola e aí a professora falou assim, olha, deixa ela lá fora e vem aqui que eu vou falar uma coisa pra senhora. A minha perna tá toda roxa. Ela me chuta, ela me bate. Pergunta aqui na sala pros alunos o que ela faz com eles. Eu não sei, ela tem uma revolta tão grande. Aí ela falou assim, as coisas dela, os cadernos, não dá nem pra mandar bilhete. Bilhetinho. Não tem como. Aí ela falou assim, ela é muito revoltada. Aí ela falou assim, não, mas ela não vai ser mais não. Aí pediu pra mim pedir desculpa pra professora, pediu pra pedir desculpa pros alunos, tudo. E eu pedi desculpa. Aí chegou, isso já, por exemplo, a gente já estava há alguns dias, né, algum tempo, acho que uns 6 meses mais ou menos que eu tava morando com ela. 6, 7 meses. E aí eu acho que ela foi me dar um tapa pra poder me corrigir. Minha tia. E aí eu falei assim, para de bater porque você não é minha mãe. Nesse intervalo de tempo, a minha mãe apareceu. Nossa. Minha mãe apareceu e estava grávida. E aí falou que estava grávida de um menino e que se eu fosse morar com ela, eu poderia cuidar do menino. E eu queria uma boneca, né? Parecia um bonequinho. Já vi uma criança, né? A diferença é que se mexe, né? Ai, gente, eu fico imaginando como que deve ser engraçado, né? Porque uma criança ainda olhar e falar, nossa, realmente, uma boneca, né? Um bonequinho ali. Aí ela começou a falar que se eu fosse morar com ela, tudo, né? E aí eu falei pra tia Clarice, para de me bater que você não é minha mãe, eu quero morar com a minha mãe. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Mas a casa, você quer que eu te leve lá? Eu falei assim, quero. E aí ela pediu pra mim ir e eu fui. Quantos anos você tinha? Tinha acho que uns 9, mais ou menos. Aí falou pra mim ir. Aí fui lá com ela. Aí falei assim, ela falou, você tem certeza? E era um lugar totalmente insalubre. Sim. Na casa dela, né? Aí eu falei, aqui mesmo, quero morar aqui.
Aí ela me levou, me levou lá, me levou minhas coisas, tudo. Daí é só, acho que comunicou o fórum, porque ele não poderia obrigar nada, né? Aí fui pra casa dela, morar com ela. Aí ela tinha um companheiro. E o companheiro dela batia muito nela. Nossa. Muito, muito mesmo. E aí ela morava até a casa era de madeira, né? Tudo. E eu dormia na sala. E nenhum dos filhos dela, que já tinha 2 meninas, não era desse companheiro. O companheiro que ela tava esperando. Entendi. A do companheiro, o bebê que ela tava esperando. Aí eu lembro que eu vi, ele batia muito nela. Aí teve um dia que ele bateu nela, ela falou assim, corre e vai lá chamar o segurança lá do posto, lá do pronto-socorro. Aí na hora que eu tava levantando, ele falou, se você levantar, eu vou tacar essa televisão nas suas costas. Aí, ele era muito agressivo. Aí eu morrendo de medo, né? Só que aí eu falei pra ele assim, você não conhece minha família? Porque a minha família não é daqui, minha família é de lá, você não sabe? Se mexer comigo. E aí ele bateu nela. Aí depois foi dormir. E ele dormia com um facão. Debaixo da cama. Dormia com um facão debaixo da cama. E ele também bebia. Você só conheceu essa história porque você passou a morar com a sua mãe. Mas Sim. antes disso... Não. Porque não tinha contato nenhum. Nenhum com ela. Aí, um belo dia... E isso eu já estava matriculada lá na escola, lá perto da casa dela. As meninas também. Aí, ele batia nas meninas. E mim nunca bateu, né? Ele batia nas meninas, tudo. E aí, teve um belo dia que ele saiu e falou que ia matar todo mundo dentro de casa. E nesse dia, minha mãe não estava. Aí, eu falei pra ela, olha, ele falou que quando chegasse, ia matar todo mundo dentro de casa, com o facão. Aí, o que ela fez? Ela pegou todo mundo e saiu. Foi pra uma casa de uma amiga dela, né? Aí tinha eu, a Aline, a Vanessa... eu, a Aline e a Vanessa. E o Adriano tava na barriga ainda, né? Aí, nós viemos pra casa... Elas tinham quantos anos? Eu tinha 9, mais ou menos. A Aline, acho que tinha uns 5 anos, mais ou menos. Nossa, todas crianças. E a Vanessa era um pouco mais velha. Aí, todos crianças, né? E eu era mais velha. Aí eu lembro também que meu irmão, o Rodrigo, ia lá, né, visitar. Aí levava umas coisas pra ela, né? Eu lembro que eu gostava que ela fazia bolinho de farinha e sal e cebola. Sim. Eu amava que ela fazia isso pra mim. E aí um dia, eu acho que meu irmão tava lá, ele presenciou isso, que ela pediu pra ele fazer café. E eu fiz o café, só que derrubou o pó do café. E aí e não tinha mais, e tinha que fazer café pro marido dela. E eu sei que ela começou a me bater porque eu derrubei e não tinha mais o que fazer. Senão o marido dela vinha e batia nela. E ela começou a me bater, meu irmão entrou no meio, pra ela não me bater mais. E aí ela parou de me bater. Aí, enfim, ele não tinha o café, ele deu a maior confusão, ele bateu nela de novo, que todos os dias. Aí, nesse dia, eu falei pra ela, aí a gente saiu da casa, que ele falou que ia voltar e matar todo mundo, a gente saiu da casa, e fomos pra uma casa de uma amiga dela, que morava ali próximo também. Ela falou assim, mas não adianta a gente ficar aqui, porque ele vai descobrir. Sim. Aí mudamos pra lá perto da casa do meu pai, atrás da casa do meu pai. Que é ali no quintal mesmo, né? Meu tio construiu um barraco ali, pra nós ficarmos ali. Aí eu me lembro também que era muita dificuldade. Tinha vezes que, por exemplo, o Adriano já tinha nascido, né? E o que tinha pra comer ele tomava água com fubá. Porque não tinha nem onde engrossar o fubá, né? Aí a gente comia aquele tempero pronto. Sim. Que era sal tipo né? Puro sal. E aí eu e minhas irmãs. E aí meu pai morava do lado. E eu quase não tinha contato com meu pai, né? Porque pra não dar tanta confusão, né? Aí meu pai morava do lado. Aí meu tio também morava ali. Aí eu lembro que ela saía pra trabalhar. Não sei o que ela fazia, mas saía pra trabalhar. Aí eu comecei a ir pra escola, lá perto, aqui no Gustavo Barroso. Comecei aqui no Gustavo Barroso. Comecei a estudar aqui. E aí eu levava um tapué. Na hora da merenda, eu pedia pra tia colocar pra mim levar pra casa para meus irmãos comerem. E essa era a única refeição que a gente tinha na casa. Nossa. Eu tô aqui imaginando, irmã, porque
assim, a gente vive numa realidade muito diferente hoje, Sim. né? E a gente olha principalmente, né? Na minha infância passei algumas dificuldades, não se compara, né? Assim, tá muito longe, né? Mas a gente olha hoje que acho que boa parte das famílias em si, principalmente as crianças, acaba tendo uma facilidade maior, né? Sim. E aí eu tô aqui imaginando vocês, né? Chutando ali que o mais velho tivesse 13 anos, né? Todos vocês super pequenos, né? Então, com a sua mãe, né? Na época ele ficou 4, era você, mais 2 e depois o bebê que nasceu, né? Então, ou seja, vocês já eram em 4, né? Todos muito pequenos, passando todas essas histórias, todas essas dificuldades, né? De, às vezes, ter uma refeição só no dia. Sua mãe chegava a trabalhar alguma coisa ou não? Ela ficava mais por conta da... Quando morou aqui, eu nunca vi ela em casa. Ela sempre saía, mas não sei o que fazia, porque eu não via dinheiro, não via nada de que ela trazia para casa. Não via. Entendi. Né? E aí até eu ia na escola, pegava o coisa e a gente comia aquilo, era a refeição que a gente tinha, né? Os parentes às vezes ajudavam, às vezes não ajudavam, porque cada um tinha a sua realidade também, né? Claro. Tem os seus filhos, enfim. E também não era muito próximo, né? Sim. Então... Quando vocês saíram da casa, né, que tinha aí o companheiro da sua mãe, que aí vocês acabaram se mudando, era longe? Guarulhos. Era em Guarulhos. Isso. E aí vocês estavam aqui em São Paulo. Aí a gente foi... eu levava esse Tupperware, né? A gente comia. E todos os dias era isso. Aí eu lembro que a gente, quando ia brincar na rua, eu levava o carrinho do Adriano, levava ele no carrinho e deixava ele numa rua assim, ó, em pé. Aí eu deixava o carrinho ir com ele dentro e corria pra pegar ele lá embaixo. Pra dar sorte, né? Pra dar sorte de pegar ele lá embaixo, Sim. né? E pegava ele lá embaixo. Essa era a nossa brincadeira, amava. E ele também gostava, porque ele bebia. Imagina. Essa era a nossa brincadeira. E cada hora ia uma pra pegar. E aí, era tarde, né? Aí, à noite, a gente dormia, que não tinha o que fazer, né? Dormia. E no outro dia também. Aí, quando foi um belo dia, eu estava, como sempre, trouxe a marmita da escola, o Tupperware da escola, com a comida. Quando eu entrei na casa, não tinha ninguém. Ou seja, ela pegou os filhos dela, minha mãe, e foi embora. Foi embora com todo mundo. E te deixou. Sim. Essa parte da minha vida foi o que mais me machucou, que mais me marcou foi essa parte dos 10 anos. Não, eu imagino, porque você começa a criar um amor pelos seus irmãos, né? De uma certa forma, você estava vivendo em família, né? Claro, tinha suas dificuldades em si, mas você estava vivendo em família. Sim. Né? E aí vocês saem pra brincar, do nada você voltou pra casa, não tem ninguém. Ninguém. Né? Tipo, ou seja, veio o abandono novamente, né? Sim. Nossa. Com 1 ano e 9 meses, eu não entendia, então pra mim tava tranquilo. Sim. Agora, com uns 10 anos, pra mim foi muito difícil. Nossa, gente. Foi muito difícil. Porque eu já entendia. E eu já tava ali 10 anos, já tava quase na adolescência, então, né? Só que, ainda bem que meu pai morava do lado. Então... Junto com seus irmãos. Junto com meus irmãos. Então, eu voltei de novo pra casa do meu pai. Né? Voltei pra casa do meu pai. E aí, eu pensei comigo, falei assim, ainda bem que estava ali. Porque imagine se ele fosse em outro lugar. Onde que eu ia encontrar meu pai depois? Exato. E aí, ela foi embora. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Pra poder Você nem contatar. imaginava pra onde tinha ido. Não. Aí, eu fiquei com meu pai. Aí, só que meu pai tinha muitas audiências no fórum. Ele quase não comparecia nenhuma vez. Porque como ele sempre estava bêbado, então ele quase não comparecia. E meu pai, assim, ele não era uma pessoa agressiva. Nunca foi uma pessoa agressiva. Ele bebia a cachaça dele lá, bebia as pinguinhas dele lá. Ele falava bastante. Tanto que quando ele entrava lá no quintal, lá em cima no portão, ele falava, com licença, que eu quero entrar, tô chegando. Aí chegava, falava com Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Aí falava assim, o que você tá fazendo aí? Você tá olhando por mim? Você não tá nem olhando por mim. Falava com ela. Só que, por exemplo, eu falo, hoje eu pergunto pra ele, ele fala que não lembra de nada. Eu não fazia isso, não. Nossa. É.
Aí ele dormia, levantava, comia, falava e dormia de novo. Assim, de nenhum episódio, eu lembro de uma vez que meu pai chegou bêbado, que tava bem, acho que agitado, e deu um soco no nariz do meu irmão. Meu irmão dormindo, o mais velho. Uhum. Aí eu lembro que até começou a escorrer sangue e tudo do meu irmão. Meu pai bêbado. Aí, só dessa vez que eu lembro do meu pai, que tava muito agressivo. Mas de resto, nenhum motivo. não. Chegou dessa vez, né? Aí, do meus irmãos também. Ele nunca bateu, nunca foi agressivo, assim, não. Uhum. E aí, ele... Como ele tinha muita audiência no fórum e nunca ia, aí dessa vez teve uma intimação, né? E se ele não fosse, ele poderia ser preso. Aí foi eu também, porque eu tinha que ir com ele também, porque tinha várias denúncias, né? Porque como eu ficava na rua... essas denúncias eram, sei lá, né? Por questões de maltratos que eles, né, falam hoje. Uhum. Né? Por você não ficar em casa, você ficar na rua, eles perguntavam. Sim. Nossa. Aí eu fui pro fórum com ele. Aí eu falei assim, ei, seu José, hein? Até que enfim o senhor apareceu, né? Eu não sei, eu não lembro se meu pai estava são, se não estava, não lembro. Eu só sei que ele foi. Aí chegamos lá no fórum, aí a juíza falou, seu José, o senhor bebe bastante, né? Ela... Só um minutinho. Uhum. Ela é uma menina, né? Ela tá crescendo. Ela é a única filha mulher do senhor. O que o senhor acha da gente mandar ela pro orfanato? Meu Deus. Aí ele falou assim, não, mas eu cuido da minha filha do jeito que eu posso. Sim. Ela não fica na rua. Ela não fica na rua, tipo... Ele querendo, tipo, né, passar... Sim, passar um pano ali pra defender que tá tudo certo, né? Uhum. Assim, seu José, o senhor não para nem em casa, praticamente, são. Como é que a gente deixa uma menina assim? Você não quer ver o bem da sua filha? Não, quero ver o bem da minha filhinha. Quero. Aí, então, eles decidiram que eu ia pro orfanato. Aí, falou assim, então, a gente vai mandar ela pro orfanato, a gente vai mandar ela pra Casa de Maria Obra do Amor, inclusive aqui no Jardim Peri, né, na Zona Norte. E aí, o senhor vai comigo, né, o senhor me acompanha, vamos até lá. Vai ser ótimo para ela, que lá só tem meninas, né? Ela não vai sair, o senhor pode visitar. E aí, eu fui para essa Casa de Maria, pro orfanato Casa de Maria, Obra do Amor. E aí, eu cheguei lá, eu lembro até hoje, quando eu cheguei, já era mais de 5 horas, eu acho. E as meninas estavam ensaiando numa sala. Aí tava cantando Louvado Seja Meu Senhor, né? Sim. Aí, eu e meu pai lá. Aí chegou a dona do orfanato não estava na hora, no momento. Então, quem me acolheu foi a tia Rose, né? Tia Rose, que morava lá. E tinha um filho também. Tia Rose tinha um filho, morava lá de favor também, né? Uhum. E aí, ela que me acolheu. Aí falou assim, que lá só tinha menina, né? Que eu ia fazer bastante amizade, que eu ia... Sim. Ali seria meu lar. Nessa fase você já tinha o quê? Uns 10, 11 anos? 10 anos. 10 anos. É. Aí... Como pode acontecer tanta coisa rápida em um curto espaço de tempo? Sim. Porque, gente, assim, olhando assim, né? Eu tô criando um desenho na minha mente aqui, né? Da sua trajetória de vida. Porque assim, você nasceu rapidamente, você já tava num orfanato. E assim, tudo aconteceu, parece que de um ano pro outro, assim, sabe? Sim. Nossa. E aí eu fui por esse orfanato, né? Pra Casa de Maria. E eu lembro até a roupa que eu estava. Eu estava com uma saia e um colete de lã. Uhum. Aí não tinha janta. A janta as meninas já tinham jantado. E aí eu lembro que ela falou assim, não tem janta. A única coisa que tem é arroz e pepino. Aí foi o que eu comi, arroz e pepino. Eu lembro até hoje. Aí ela falou assim, e ali, as meninas estão ali, você pode ir ali. Aí quando eu falei, posso despedir do meu pai? Pode. Aí eu despedi do meu pai.
Aí meu pai começou a chorar. Aí porque ele sabia, acho que ali ele não iria mais me ter ali, né? Tipo, bom ou ruim, eu sempre tava voltando pra casa. Sim. Aí eu ia pra rua, mas eu voltava pra casa. E aí eu vi escorrendo uma lágrima do olho dele. Aí ele falou assim: tchau, minha filhinha. Até um dia. Até um dia. Aí eu comecei a chorar, porque, né, já tinha a perda da minha mãe, né? Sim. E aí eu comecei... as pessoas me perguntavam, as crianças me perguntavam... você tem pai e mãe? Eu falava, não tenho pai nem mãe. Eu sou órfã de pais vivos. Órfã de pais vivos. E aí, nesse orfanato, meu pai teve que ir embora, né? Qual que foi seu sentimento na hora dessa De um despedida? novo abandono. De um abandono. Eu vi ali o meu sentimento que eu não viria meu pai tão cedo, né? E pra mim era tudo novo, porque é pessoas diferentes, pessoas novas, casa nova, né? Então, e muito medo, né? De não saber lidar com as pessoas, né? Sim. Aí eu entrando lá, tinha um corredor enorme, que eu lembro até hoje. E aí saiu uma mulher toda de branco, uma calça branca, camiseta branca, um cabelão enorme preto. Aí chamava Temis. Aí ela falou assim, boa tarde, você deve ser a menina que chegou, né? Aí eu falei assim, sim, sou eu. Porque, por exemplo, todo mundo lá usava uniforme. Sim. E eu era a única que estava ali sem uniforme. Bem diferente, né? Aí ela falou assim, ó, aqui todo mundo me chama de mãe, né? Aí eu falei assim, mas eu não tenho mãe. Como é que eu vou, né, chamar de mãe? Eu não tenho mãe. Nunca chamei ninguém de mãe. Só a tia Clarice, que eu comecei, quando eu costumei chamar... Mudou tudo. Mudou. Aí ela falou assim, vai ter que trocar de roupa, né? Aqui todo mundo usa uniforme. Aí eu falei assim, mas eu já tomei banho, tô toda limpinha. Minha roupa tá limpinha. Aí ela falou assim, não, mas aqui todo mundo vai ter que usa todo mundo a mesma roupa. Aí foi que eu fui crescendo, cresci lá, né? A fase da minha adolescência também foi lá. Sim. Né? Era um orfanato, tinha mais ou menos umas 200 meninas, né? E as mais velhas cuidavam das mais novas. As mesmas meninas internas, né? E aí, a nossa roupa era que nem a das Chiquititas. A novela Chiquititas era igual. Lacinho na cabeça. Era igualzinho. Só não tinha as musiquinhas. Só não tinha as musiquinhas. Era igual a das Chiquititas. Aí, no primeiro dia que eu vi as meninas mais velhas cuidando das mais novas, nossa. As mais velhas batiam nas mais novas. Nossa. E eu, tipo, de tanto medo de, tipo, das meninas me baterem, de coisa, a gente dormia de duas nas camas, porque eram muitas meninas, então... E eu tava com tanto medo, e a menina que eu dormia, acho que no dia não dormiu comigo, né? E aí elas separavam as meninas que faziam xixi na cama e as outras que não faziam. Nossa. Eu acho que de tanto medo fez xixi na cama nessa noite. De tanto medo. Gente. Falei, gente, nunca aconteceu, foi sem querer, né? Aí eu falei assim, meu Deus, agora as meninas vão me quebrar. As meninas vão... Porque eu vi elas batendo nas meninas. Sim. Aí ela falou assim, não, você chegou agora. A gente tá de boa que você chegou agora. Eu disse, ai, tá bom. E eu, não de boba, né? Eu, tá bom. Aí eu comecei a fazer as amizades com as meninas, né? A gente saía lá no orfanato, a gente... era um orfanato católico, né? Hoje são as Irmãs Humildes Servas da Rainha do Amor, né? Ela, em 94, elas começou a congregação, né? Mas assim, sempre as meninas saíam para cantar nas missas, a gente cantava, tocava, né? Nas missas, tudo. Então, aí foi seu começo... essa introdução exatamente. Católica de você falar assim, ó, agora eu tenho uma religião. Sim. Aí ali fiz a minha primeira Eucaristia, né? Primeira Eucaristia eu fiz ali. Batizada, eu já tinha sido batizada quando bebê mesmo, né? Pelos meus tios, meus padrinhos. Que a minha tia hoje é falecida, minha madrinha, né?
E aí eu comecei a conviver ali naquela casa. Ali foi o começo da minha vida cristã. E quem mais influenciou você na sua fé? Lá dentro do orfanato. Você falou assim, nossa, ali aquela pessoa, eu lembro com lágrimas nos olhos, porque eu falo, ali foi a pessoa que eu acho que assim, o Espírito Santo realmente estava ali naquela pessoa e falou assim, ó, vem, que aqui vai ter um chamado pra você. O Bernadette. É. Ela tá lá até hoje, então ela era interna junto também, né? Uhum. E até a gente tentou um pouco de contato, mas ainda não consegui. Ela tá fora também no Paraná, e enfim, né? Mas foi uma Bernadette. É. Que ela olhou e falou, nossa, essa daqui tem jeito. Mais ou menos, porque eu era bem rebelde. Rebelde, mas tem jeito, é isso. Tanto que quando eu fui lá eu fui visitar depois, já de Carmelita, mensageiro do Espírito Santo. E aí tem o irmão Gabriel. Aí o irmão Gabriel me olhou e falou assim, bem que se diz que santo de casa não faz milagre. Faz milagre, né? Aí, tipo, porque, por exemplo, depois que eu saí de lá, eu comecei a me revoltar. Tipo, eu ia lá, tacava pedra, xingava as irmãs todinhas. Ou seja, você ficou... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei acho que uns 5 anos lá. Você ficou 5 anos e depois você saiu de lá e quis voltar pra se revoltar. Ai, gente, mas por quê? É porque, na verdade, é que naquela época, né, nós éramos crianças, tudo, né? Tinha, infelizmente, né, não tinha como corrigir. E o corrigir delas era sempre sabe, né? Vai uns tapinhas na bunda, né? Mata ninguém. E aí a gente começava a se revoltar por isso. Nossa. E aí a gente tem as suas dificuldades também lá dentro, né? Tipo, vai virando adolescente, tipo, né? E eu lembro quando a gente ia pra escola, que a gente estudava fora, né? Aí as irmãs que levavam a gente buscavam. Aí antes de chegar das irmãs, não tinha irmãs, então a gente vivia como orfanato normal, né? As mais velhas levavam a gente pra escola e buscava. Aí eu me lembro de um episódio que eu tava tomando... Chegava muita doação e a gente não podia pegar as doações. Aí eu lembro que a gente nem roupa de bazar, nem nada. A gente usava o uniforme, então a gente não podia pegar nada. Aí a nossa comida também era bem regrada, tipo, sempre foi sopa, né? A janta, sempre sopa. Quase todos os dias era sopa. Nossa. Sopa. Ou 5 horas da tarde. Ficavam magérrimas. Sim. Nutridas, mas ali, né? Se precisasse ir pra praia, tava em dia. Sim. E aí tinha as orações do dia, né? Tinha a rotina da casa, né? Sim. E aí, de manhã, por exemplo, eu não gosto de ovo. Não gosto de ovo. De manhã, o café da manhã era o ovo. Era uma dúvida pra cada. Você colocava na caneca, tipo, na caneca e no leite. Não dá, mas eu também não gostaria de ovo. Não gosto. Mas você não gosta por causa disso? Também. Ah, entendi. Eu era muito anêmica, então eu tomava muita gemada, né? E aí... E esse era o café da manhã, era o ovo junto com o leite e o chocolate. Nossa. Porque como eram muitas meninas, às vezes a imunidade baixava, tudo, né? Sim. Aí, tudo bem. Aí, quando veio as irmãs, eu falei assim, então eu vou ser religiosa também. Por conta da comida, porque as irmãs comiam uma comida, a gente comia outra. Era uma diferença da comida. Ou seja, se eu for promovida pra irmã, eu vou ter uma comida diferente. Entendi. Foi por causa da comida, e não por causa que eu queria ser religiosa. Olha, eu já escutei muitas histórias de falar assim, nossa, eu me converti porque ia rezar novena na casa de alguém e tinha comida. Agora você virá religiosa. Acho que as irmãs acham que vai até rir quando ver esse podcast, mas é a verdade. Ai, gente. Aí começou entrei no aspirantado, Sim. né? Aí só que eu entrei no aspirantado e eu fugi de lá. Fui embora. Fugi. E depois só que eu fugi com a roupa do convento. Do convento, do orfanato. Do orfanato, E aí a polícia achou a gente, né? Tá fácil, né?
Olha a inocência da criança. Aqueles presidiários que usam roupa laranja, né? Vai sair, só tem eles diferentes, né? Aham. E a gente achava que nunca ia achar a gente, né? Mas com aquela roupa. Nossa, gente. Aí eu consegui, acho que ficar um dia, acho que um dia mais ou menos. Aí eu fui pra casa do meu pai. Fui pra casa do meu pai. E eu fui na missa. Aí fui na missa. Aí teve uma hora que o padre levantou o lecionário e falou: meus irmãos e minhas irmãs, essa é a palavra do Senhor, a palavra da salvação, né? Tal. Aí fui pra rua de novo. Aí a polícia pegou e levou a gente lá pra lá de novo. Aí fiquei de castigo lá, tudo, né? Aí eu falei pra menina, eu falei assim, pras meninas, falei, gente, aprendi uma coisa nova. Eu falei assim, sério? Sim. Aí eu falei, ó, mas vocês vão me dar sobremesa? Se me dar sobremesa, eu conto faço. Pra vocês, eu senão... faço. Ah, você tem certeza que vai fazer? Pô. Aí eu ia fazer a primeira... Na segunda leitura eu ia fazer. Aí, quando você chegava lá, eu tinha que falar, eu, Eliane, vou fazer a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Era os Coríntios, né? Coríntios. Aí eu falei, eu, Eliane, vou fazer a segunda leitura da carta de São Paulo aos corintianos. Aos corintianos. Gente! Só que esses corintianos não estava programado. Aí a Madre só me deu uma olhada assim, ó. Aí fiz a leitura lá, tudo bonitinha. Levantei o lecionário e falei, meus irmãos e minhas irmãs, esta é para nós palavra do Senhor. Nossa. E abaixei. As meninas não sabiam onde enfiar a cara. Coloca a mãozinha aqui e esconde, né? Aí as meninas... Aí, tudo bem. Continuou a missa lá, tudo. Aí a madre me chamou e falou assim, você está fora do aspirantado. Você não vai ficar no aspirantado, você vai ficar nas internas agora. Eu falei, poxa vida, perdi minha sobremesa. Eu não tava nem importando com... Eu disse, nossa, poxa vida, perdi minha sobremesa. Meu foco era outro, né? Nem queria mesmo ser... na verdade, eu queria mais também, não por causa só da comida, porque as aspirantes, elas tinham mais autonomia que as internas, né? Embora a gente ficasse sempre na mesma sala, mas a gente tinha outra autonomia, a gente vestia roupa diferente das internas. Aí, fiquei um bom tempo lá, só que aí comecei a me revoltar. Sim. Aí eu fui pro fórum, aí elas acho que não me queriam mais lá, aí me mandou pro Porto Orfanato. Nossa. Aí de lá eu fui pro Projeto Vida. A Projeto Vida era debaixo do viaduto, da 23 de maio. Aí fui pro Projeto Vida. Não, fui pro SOS primeiro, pro SOS Criança, que era no Brás. Aí eu tinha acabado de sair do coisa, então era muito boba. Aí eu falei lá os educadores de lá, ela falou assim, você tem cara que você não veio de outro lugar, que é desses orfanatos de rua, não. Ah, porque esse daí era orfanato de rua, né? Não era religioso. Né? Aí ele falou assim, porque você é diferente. Aí o educador falou assim, você é diferente das outras. Se eu te mandar pra outra briga, eles vão te matar lá. Meu Deus, gente. Aí eles me mandaram pra esse Projeto Vida aí. Que é religioso também ou não? Não. Aí fui pro Projeto Vida, aí fiquei acho que uns 3 meses no projeto. Aí do Projeto Vida fui pro SOS de novo. E eu sempre mudava, sabe? Eu sempre ia pro fórum. Aí eu falei assim, nossa, mas você aqui de novo? Mas você mudava porque você aprontava tanto assim, ninguém queria? Não. Desse Era coisa de criança, né? Que eu mudava, tipo, né? Mas do Projeto Vida, não. Do Projeto Vida eu fui porque eu ficava eu tinha muito medo das pessoas, né? Tinha muito medo das crianças, às vezes. E lá era de frente com a funerária. Sim. Eu tinha muito medo de morto. Aí... Quer mais água? Sim, por favor. Aí eu tinha muito medo de morto. Aí, com o tempo, eu falei que eu não queria mais ficar no projeto. E aí, do projeto, eles me mandaram... Eu saí do projeto no dia de um passeio. Saí e fui embora. Não voltei pro projeto.
Aí acho que a gente ia pro Ibirapuera, eu acho. Nossa. Aí do Parque do Ibirapuera eu não voltei. Aí fui pro fórum. Aí eu falei assim, mas você de novo aqui? Aí no fórum era O fórum legal. tem uma foto sua hoje, né? No fórum lá de Santana, né? Era legal que, por exemplo, eles davam um pão com presunto e queijo e uma coquinha aquela de Garrafinha de garrafinha, vidro, né? Aí você tá com fome, né? Aham, tô com fome. Aí eles já tinham lá no estoque, já. Uhum. Aí eles me mandaram, depois do projeto, fui para casa de passagem. Nisso, eu já tava ficando na adolescência, né? Sim. Aí eu voltei, eu acho que fiquei uns 4... Não, já tinha, acho que fiquei um pouco mais com meu pai esse tempo. Que eu acho que uns 2 anos, mais ou menos. Acho que fiquei uns 2 anos. Aí comecei a criar amizade com as meninas da escola, né? E algumas meninas iam pra igreja de São José Operário. Ai, que legal. E aí tinha a Dona Mingarde, né? Dona Mingarde começou a chamar a gente para poder fazer coroinha, né? Como eu já tinha a primeira Eucaristia. Aí comecei... As primeiras... Era num ano que as mulheres poderiam subir ao altar. Sim. Que antigamente as mulheres não poderiam subir, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmã. Você teve toda essa sua trajetória maluca, né? Sim. De vai ali, fotinho no fórum, né? Já virou amiga, quase funcionária do fórum, Sim. praticamente. Quando você teve esse momento, né? Você falou da passagem em si, e aí você voltou para casa do seu pai. Sim. Como foi esse momento da volta para casa do seu pai? O momento foi muito tranquilo, porque meu pai sempre estava ali meu pai estava de braços abertos para me acolher. Uhum. Mesmo eu me senti como se fosse o filho pródigo mesmo, né? De voltar sempre à casa do pai. Né? Mesmo não entendendo nada de religião, de igreja, né? Mas eu sempre via como meu pai me acolhendo. Analisando hoje, né? Quando você olha, você tem essa visão de que realmente, assim, meu pai nunca me abandonou. Sim. Porque ele sempre esteve ali. Sim. Aí eu me lembro... Aí eu sempre... Meu pai muito acolhedor, né? Eu acho que meu irmão já tinha saído de casa. Meu irmão já estava casado, Os dois, os dois. Já tinham saído de casa. Meu irmão do meio, ele trabalhou sempre muito cedo, né? Entendi. Ele trabalhou, acho que com 12 anos. Já foi trabalhar com 12 anos. O mais velho, como que cuidava da casa, não tinha como trabalhar. Mas aí meus irmãos já tinham saído de casa e eu tava com meu pai. Aí eu me lembro que eu fui com essas meninas, a gente tinha ainda aquele grupo que é o Tchan, lembra? Companhia do Pagode. A gente fazia na escola as danças, né? Dancinhas. Precisava da escola, tudo, né? E aí eu comecei a pegar amizade com essas meninas. Mas nunca na minha vida eu falei que morava no abrigo, morava na coisa. Elas falaram assim, na minha casa tem piscina. Eu falei, na minha também. Na minha também tem. Era sempre de igual para igual, né? Claro. Mas na minha também tem. Eu disse, na minha casa tem um quarto. Na minha tem também. Sempre falava. Inclusive na minha casa. Sempre falava, tem. Uhum. Aí, eu lá fazendo amizade com ela, aí fui pra igreja, pra missa. Aí a dona Migalha estava convidando quem queria ser coroinha. Aí eu falei assim, vou eu lá, né? Ser coroinha. Aí fui eu e a Vanessa. Eu e a Vanessa fomos coroinha. Aí era do Padre Messias ainda, né? Aí tava na São José Operário. Eu servia praticamente todas as missas. Que tinha meninas que, por exemplo, não tinha tanta responsabilidade, né? Só que, por exemplo, eu não tinha onde tomar banho. Sim. Né? Eu não tinha quem passasse a minha roupa, a minha túnica, não tinha. Que a túnica era só a túnica branca e uma fita. E ninguém sabia da história, né? Não. Aí muitas vezes eu fui amassada, muitas vezes eu fui suja, muitas vezes, né, não tinha condições de tomar banho, né? Mas eu sempre ia. Eu falei assim, quem tinha condições mesmo, quase nunca comparecia. Sim. Só comparecia quando era solenidade. Aí queria servir. Conheço muitos lugares assim. Continua. Então, ou seja, isso tem anos, né? Anos. Aí você nunca podia. Nunca podia. Aí, num belo dia, na época
que eu era coroinha, Uhum. coroinha não poderia namorar. O padre não deixava. Nossa. Não podia sair à noite. Ele ia na reunião da escola, padre, ia na Nossa. reunião da escola. Esse acompanhava de perto Uhum. mesmo, né? Aí, na minha também, principalmente, Uhum. né? Da minha ele já sabia da minha história, tudo. Aí, teve um dia que ele falou, suas notas não tão boas, não. Mas o padre te acompanhava na escola ou no fórum? Da escola. Mas suas notas não tão boas, não, viu? Uhum. Aí, ele fez minha festa de 15 anos. Padre Nossa, Messias gente. fez minha festa de 15 anos. E eu não tinha onde tomar banho. Sim. Aí eu lembro que as meninas ainda, pra ajudar, ainda tacaram um monte de ovo na minha cabeça. Meu Deus, a vida já tá fácil, né? Aí eu sei que eu tomei banho na casa da Raquel, Uhum. na Raquel do Frango. Aí tomei banho na casa dela e depois me arrumei na casa dela Uhum. e fui pra igreja. Aí a dona Graça, que era a secretária, fez o bolo pra mim. E foi o pessoal da igreja, né? Sim. Ninguém da minha família foi, meu pai não foi, porque como eu bebia, né? Você falou um ponto interessante agora que me desperta mais uma vez uma curiosidade, Uhum. né? Você falou que você foi pra igreja, fizeram o bolo. Você já tinha tido algum aniversário antes? Eu tive um bolo quando eu morava com a tia Cleonice, Uhum. né? Só que nunca era no meu aniversário, era sempre no aniversário da Thaís, porque ela sempre faz aniversário no dia 12 e eu faço no dia 22. Ah, então era bem próximo. E não comemorava sempre nós duas. Mas desse de 15 anos, foi sozinha. Esse foi exclusivo, esse falou assim, um aniversário pra chamar de meu. É isso. Uhum. Aí não foi ninguém da minha família. Uhum. Aí o pessoal da igreja, foi o pessoal dos Coroinhas, Dona Mingard tava lá, né? Dos Mingard legal. firme e forte. Uhum. E aí, Dona Maria também, né? Das pessoas que me ajudaram também, Sim, né? sim. Assim, que eu fui na casa delas, eu comia na casa delas, tudo. E aí, fez a festa de 15 anos. Aí, depois da festa de 15 anos, eu voltei no fórum de novo. Porque eu tava com medo deles me pegarem na casa do meu pai, Uhum. né? E aí, fui pro outro abrigo. Nossa. Aí, fui pro outro abrigo. Fui pra casa de passagem. Casa de passagem Santana. Aí, fiquei também pouco tempo, não fiquei muito tempo, que era casa de passagem, né? Aí, depois fui pro Projeto PIV, que eu fiquei... Projeto PIV, a tia Rosa que me entregou no fórum, que era muito... Todos esses já eram orfanatos normais, não eram Normais, era religiosos. tudo abrigo. Uhum, tudo abrigo, tá. Só o religioso que eu passei foi O primeiro, no primeiro, Aí, eu já tinha feito a crisma lá onde eu morei, lá no orfanato, na Casa de Maria. Só que, como elas não são aceitas ainda pela igreja, então não valeu. Então, eu tive que fazer minha crisma de novo. Eu tive que me crismar de novo, porque não tinha no papel, não tinha, né? E aí, eu fui pro PIV, que era Projeto de Incentivo à Vida. Uhum. No Projeto de Incentivo à Vida, tinha crianças doentes de AIDS, né? E tinha as carentes também, né? Sim. E aí, era sempre assim, as mais velhas cuidavam dos mais novos, né? E a gente pegava muito amor pelas crianças, né? Principalmente aquelas que... E, ou seja, agora você era mais velha, né? Então, mais velha, E a gente tinha que cuidar dos menores. Agora é minha vez, né? Aí eu até cuidava dos pequenininhos também, dos bebês, Sim. tudo. E aí, só que não sei o que aconteceu, que a tia Rosa me devolveu lá pro fórum. Não queria mais eu lá no PIV. Gente. Aí ela tinha uns filhos adotivos dela também. Uhum. Tanto que lá também, no primeiro, também a madre também tinha, né? Pelos filhos dela que ela achava que realmente ninguém queria adotar, ninguém adotaria. E aí, eu fui pro PIV. Do PIV, eles me mandaram pro SOS Criança. Uhum. Aí, do SOS Criança, eu fiquei um tempo na rua. Fiquei, eu acho que acho que uma semana na rua. Dormindo debaixo do viaduto, né? Na Sé. Tanto que na Sé, os meninos... A gente tomava banho no chafariz da Sé. Uhum. Né? E... Só que, por exemplo, para você sobreviver na rua, você precisa roubar
ou usa droga, Sim. né? Só que como eu era muito boba, se eu fosse com os outros, tava escrito na minha cara, foi eles. O rosto tá aqui, tá comigo. Tá estampado, É. escrito, né? Aí ele falou assim, aí teve uma vez que eles falaram pra mim que... Um menino que eu lembro até hoje, ele falou pra mim assim, é melhor você ir pra outro abrigo, pra um lugar, porque se você ficar na rua, você vai morrer. Você não sabe se defender, você é muito boba. Você não sabe se por exemplo, Não tinha maldade em Não. você, né? Do que você vê na rua, né? Sim, e aí, por exemplo, pra você sobreviver na rua, você precisa ter irmãos de rua, pai de rua, Sim. mãe de rua, que eles te Você já defendem. cresceu nesse ambiente, É. já sabem como... Aham. Sim. E aí, por exemplo, para eles poderem te defender, para você poder sobreviver. Tanto que num desses abrigos, eu cheguei no abrigo, lá de cima a menina já falou, essa daí que a gente vai quebrar. Nossa. Essa daí acabou de sair da FEBEM, a gente vai quebrar ela. Aí eu fiz assim, meu Deus, ela tava me confundindo com outra menina. Outra menina. Aí eu falei assim, meu Deus, misericórdia. Aí as meninas ali, todas elas se cumprimentavam com um beijo na boca. Todas. Era só de menina também. Aí eu falei assim, meu Deus, onde que o senhor me mandou? Né? Aí tinha meninas que namoravam com uma ou com outra, né? Comigo, graças a Deus, ninguém nunca mexeu. Nunca, né? Aí eu falei assim, se mexer comigo, você sabe, né? Fulano de tal. Sim. Sabe se fulano de tal? É meu irmão, viu? Meu irmão de rua. Aí eu falei assim, se ele falou que se mexer comigo, você já sabe. Aí eu lembro do baiano. O baiano falou que era meu irmão de rua. Fala pra fulana de tal que você é minha irmã. Que se ela mexer com você, já sabe. Aí tá. Aí teve uma que queria me bater mesmo um dia. Aí falou assim, aqui ninguém vai te bater. Porque eu ajudava as outras, né? Tipo... Sim. E eu, por exemplo, eu era a única, todas usavam droga ali. Menos eu. Caramba. Todas usavam droga. E Sim. tanto que pra você entrar no abrigo, você tinha que ser revistado. Sim. E elas me revistavam, porque não, né? Sabia que não fazia nem sentido ali, né, irmã? Aí, tanto que as meninas, por exemplo, às vezes eu tava até na rodinha, às vezes. Aí as meninas olhavam assim e falavam assim, você tá cheirando maconha? Eu disse, mas eu não usei, eu só tava na rodinha com elas, mas não significa que eu usei. Aí, eu fui aí no Ametista também fugi. Deixa eu te voltar um pouquinho aqui na história aqui. Me chegou uma história aqui que eu quero te perguntar. Tá. Quando você fez a primeira comunhão, né? Me chegou uma história que você comia a hóstia para poder se alimentar. Sim. Sim, eu comia hóstia pra poder me alimentar. Gente, eu quero deixar bem registrado aqui na câmera. Corte pra gente colocar na internet, tá? Então, ó, quando você vê esse ponto, você corta. Sim. Nossa. Eu tinha muita fome, aí como eu não tinha onde comer, o que comer, então eu comia as hóstias da sacristia. Nossa. Fazia ali de sanduichinho, né? Comia. Segurava as duas ali e já... Caramba. E aí, Isso quando você tava na igreja, que você frequentava mais. da São José, quando eu era coroinha. Nossa. O padre gastava bastante dinheiro com hóstia, então. Gastava bastante. Onde tá indo, gente? Nem tinha tantos fiéis assim, né? A irmã tava ali, ó, na sacristia, escondidinha. Ai, gente. Não era isso que eu falei assim, essa eu tenho que perguntar, porque eu fiquei curioso aqui agora. Mas aí você mencionou de quando você começou, né? Que você tava no meio das meninas, lá que usavam drogas, que você tava com a roupa cheirando. Eles não... assim, depois eles chegavam a imaginar alguma coisa ou não? Realmente eles sabiam que você não... Eles realmente sabiam que eu não me envolveria, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente fazia os cursos no Projeto Quixote, né? O Projeto Quixote era hoje não é mais, mas era as pessoas que iam dessas obras sociais para poder fazer curso ali, né? Aí a gente ganhava ia para passeio, né? Ganhava lanche. Nesse eu acho que a gente não ganhava dinheiro, né? Eu acho que só no outro projeto. Mas a maioria tinha algum lanche. Sim. Tipo, às vezes ir pro centro espírita e pegar os doces. Quase isso.
E aí eles ajudavam, tipo, passavam pro psicólogo, alguns tomavam remédio. Eu tomava remédio também porque Sim. eu era muito agitada, né? Entendi. Então, eu passava pelo psiquiatra, tudo. Aí, Esse lugar que você tava, qual que era? é o Ametista, Ah, Ametista, tá. que era um abrigo do SOS Uhum. Criança. E ali eu ia pro SOS também fazer curso, tudo, de corte e costura, de auxiliar de cabeleireiro, né? E eu saía de lá e ia pra lá. A gente sempre, todos os dias, ia a pé até o SOS Criança. Todos os dias. Nossa. Aí a gente voltava também a pé. Aí e sempre a gente ganhava um legal. Quando era se comportava, né? Uhum. Ganhava um legal. O meu já tinha, acho que uns 500 legais, que agora é 500 Nossa. reais. Aham. E a gente podia trocar tinha um shopping lá no SOS Criança. Então a gente podia trocar com as coisas do shopping. Nossa, você me falando isso, tá me vindo assim algumas memórias afetivas agora. E eu não sei em que momento eu escutei isso na vida. Mas você fala assim, eu ganhava um legal. Uhum. E eu lembro já em alguma fase da minha vida, e eu não sei nem o porquê, nem onde eu escutei, que eu falava, sei lá, pro meu tio, pro meu pai, nossa, me vê 3 legal. Mas assim, eu sabia que era dinheiro, mas Sim. por que surgiu o legal, eu não tenho a menor ideia. A gente Uhum. só repetia, né? Sim. E agora você me falando isso, pode ser até que veio, né? É, Do povo que já tinha esse costume de falar. sim. E aí tinha uns 500 legal, tudo. E aí a gente só podia trocar lá dentro, Uhum. né? Por exemplo, quem faltava escola, quem era desobediente, era menos um legal, menos 6 legais. E aí eu consegui conquistar bastante. Aí eu trocava por ursos. Urso de De pelúcia. pelúcia? Eu tinha bastante urso de pelúcia. Porque na minha infância eu nunca gostei de De boneca, essas boneca. coisas, Aham. né? Então, eu comecei a gostar depois da adolescência. Tipo, boneca não, Sim. mas ursinho, essas coisas, né? E, e aí tem um ponto, irmã. É claro, né? Você contou toda essa história do porquê até das bonecas, de querer cuidar dos neném, porque você queria uma boneca e não tinha. Uhum. Então, ou seja, suas bonecas ou bonecos eram crianças de verdade, né? É. Quando você tinha a oportunidade de cuidar ali. É, quando a gente olha, né? E aí acho que só para pegar um gancho também, porque a gente vai falar mais pra frente. Quando a gente olha até essa parte que você frequentava a igreja, né? Era coroinha ali. O passar do tempo, né, que você acabou saindo da igreja, porque aí você teve outra história, né, que é essa que a gente tá agora, você ainda tinha alguma permanência dentro da fé, né? Você entendia isso, né, que você já tinha aprendido dentro da igreja e de alguma forma você tentava manter isso com você e passar pro próximo, ou não? Também foi um tempo que assim, foi só uma fase, agora eu tô vivendo outra fase, sumiu um pouco. Não, eu tentava passar isso pro próximo, né? Tinha várias meninas ali que numa situação Uhum, piores que a minha, né? uhum, E várias delas eu já havia dado conselho, né? Muitas delas também inspiravam em mim, vinham pedir conselhos, sim. né? Mesmo tendo a mesma idade que elas, ou às vezes elas eram um pouco até mais velhas que eu, né? Uhum, E aí elas vinham pedir conselho, e eu sempre falava para elas, né? De Deus, sempre sim. tinha uma palavra de Deus. Só que também teve um ponto da minha história, da minha vida, com 15 anos de idade, que eu não queria mais viver. Não queria mais. Tipo, eu passei por tantas coisas em tanto tempo da minha vida Uhum. que chegou uma hora que eu falei: pra pra que viver se o senhor deixou passar tudo isso, né? Mas isso era uma coisa inconsciente que você tinha ou chegou a ter algum momento específico pra. Com 15 anos. Aí tava nesse mesmo abrigo também, no Ametista, né? Uhum. E aí, desses legais, eu comprei os ursos e comprei perfume. Uhum. Aqueles perfume de... Só vinha álcool, Sim. praticamente. Aí teve um dia, tinha uma tia lá que era evangélica, tia Iracema, né? Aí eu gostava muito dela, muito, muito mesmo. E ela gostava muito de mim, né? Ela trazia as coisas pra mim, às vezes trazia miojo, porque, por exemplo, a gente comia na bandeja. Uhum. Que as bandejas que mandava pros presos, mandava Sim. pra gente também. Então era aquilo que a gente comia. E aí eu falei, bom, hoje não quero mais, não quero viver mais. Não quero, hoje eu vou dar um basta na minha vida. E aí eu comecei a tomar aquele perfume.
Quem que mata? Quem que morre com perfume? Ninguém, né? Você já tomava o álcool que você levava pra escola? Imagina Aí, o perfume, não ia fazer nem efeito. tomei o perfume. Tomei o perfume. Aí falei, agora eu vou deitar e vou esperar morrer, né? Aí passou e tomei mais perfume, nada. Aí quando foi no outro dia no plantão da tia Iracema, ela, você tá fazendo o que deitado? Eu falei, tô esperando morrer. Nossa. Tô esperando morrer, porque eu não vou viver mais. Não quero mais viver. Eu falei, por que você não quer mais viver? Você tomou o quê? Eu falei, tomei o perfume. Mas isso aqui não vai te matar, não. Tomei aqui, ó, 6 frascos de Dolce & Gabbana, assim, né? Mas isso aqui não vai te matar, não. Levanta, minha filha, levanta que você não tá na hora de você morrer ainda, não. Levanta, vai tomar. Ela até parece com a minha madrinha de crisma um pouco, tá? Aí eu falei assim, levanta, minha filha, que você não vai morrer agora, não. Agora você não vai morrer, não. Vai lá, toma um leite, trouxe um chocolate pra você, vai lá, levanta, toma um banho e vamos pra frente. Sim. Aí foi que eu levantei e fui Seguiu em frente. seguir a vida. Irmã, e como que foi esse momento com a tia Iracema, né? Que ela falou assim, filha, levanta daí e vamos pra cima, né? Que a vida não acaba aqui, não. Sim, ela falou pra mim, levanta e um vidrinho de perfume não ia me matar. E realmente eu tava esperando a morte. Porque era muito desanimador pra mim, né? Tipo, viver tudo aquilo que eu vivi. Sim. Mas eu sabia que Deus tinha algo pra mim, né? Em meio a tantas coisas que eu passei, que eu vivi, que Deus permitiu, né, que eu passasse. Sim. Né? Eu sabia que ali Deus estava cuidando de mim. Porque eu poderia muito bem, com essas indas e vindas, morando na rua, tudo. Eu poderia muito bem ser uma prostituta, poderia muito bem ser uma usuária de droga, mas Deus me preservou disso. Sim. Né? Eu falo que eu sou uma filha predileta, filha amada dele, né? E bem predileta, né? Bem Porque predileta. por toda essa história que você Sim. contou aqui pra gente, a gente fala, Deus te ama mesmo, assim, Sim, sabe? Porque é nítido o carinho que ele teve, né? E a gente fala, né, aquele cuidado, fala assim, não, essa aqui vai passar tudo que tem que passar pra ela poder ter um preparo na vida pra algo grande que eu tenho pra ela, né? Sim. Quando a gente olha até esse ponto, né, irmã, que você mencionou da tia Iracema, do frasco de perfume e tal, e aí a gente vê esse cuidado de Deus, esse carinho que ele tem por você. Tem algum momento que você lembra, que você fala, nossa, aquilo ali foi o meu ápice de fé? Ou depois desse momento você vai trazer esse ponto de falar, nossa, aquilo ali foi meu ápice, de falar assim, nossa, olha como Deus realmente está cuidando de mim. Tá. Voltando um pouco lá, quando eu era coroinha mesmo, né? Eu via... nós já tínhamos o grupo de oração, mas a gente fazia o grupo de oração... Não que fosse escondido, né? Mas, infelizmente, o padre não era muito aberto à renovação carismática, né? Mas tinha um casal, Isabel e João, tudo. E aí a gente, ali no grupo de oração da Sagrada Família, né? Que foi o ápice da minha vocação. Foi ali que realmente... Isso eu fui descobrindo depois, né? Mas ali foi o ápice da confirmação da minha vocação. Você acha que ali foi o seu chamado realmente? Sim. Que Deus falou, ó, vou te contar uma coisa, vou te dar mais algumas surpresas. Sim. Mas... E como que foi esse momento? Você sente hoje que você fala... Nós estávamos num momento de oração, né? Lá na paróquia, não me lembro o lugar onde estávamos, né? Não sei se foi na paróquia mesmo, São José, ou se foi em outra paróquia, porque a gente tinha em outras paróquias também, né? E aí foi a frase que desde o ventre da sua mãe eu já escolhi, né? Jeremias. E isso ficou dentro de mim, só que aí não sabia que se realmente era para mim mesmo, né? Sim. Desde o ventre da sua mãe eu te escolhi e te chamei, né? Como filha, pelo nome, né? Eu te chamei para dar passos também, né? Sim. E aí foi todo um processo. Foi a caminhada mesmo em meio a tantas turbulências, né? Sim. Você já sabia que alguma coisa mais forte já te dizia ali, né? E
E quando a gente fala assim, né? A gente tem alguns momentos, até que a gente comenta aqui no podcast, que a gente fala assim, qual que foi o ápice que você fala, nossa, aquele foi o meu primeiro contato direto com Deus? Sei lá, num momento de adoração, ou um momento de oração sua mesmo, né, sozinha, que você fala, nossa, eu sei, tirando esse momento que, né, que você estava ali, com o grupo de oração em si, teve algum outro que você fala, nossa, aquilo ali realmente foi o mais forte, que aí eu pude me entregar realmente a Deus, né? Sim, foi no Alegrai-vos, no Retiro de Carnaval, o Alegrai-vos de 2009, onde foi realmente as irmãs carmelitas que estavam ali. Né? Foi no ápice onde o padre Eduardo, né, que estava passando com o Santíssimo, parou no Santíssimo e falou: Jesus está falando para você, vem e segue-me. Nossa. Vem e segue-me. Forte, hein? Uhum. E aí você falou, aí eu não tenho mais dúvida. É. Você não era ainda, né? Não era religiosa ainda. Eu Nossa. ajudava na coordenação também do Alegrai-vos, tudo, né? Eu trabalhava com o pessoal do Alegrai-vos, com o pessoal da coordenação, né? E aí foi ali, realmente foi meu chamado. Mas tem outras coisas também, não? Claro. Eu imagino que tenha bastante coisa, né? Porque aí a gente voltando aqui, a gente teve essa parte da tiracema, do perfume e tal. Aconteceu muitas coisas ainda depois, né? Assim que você fala, nossa, gente, ainda passei bons perrengues na vida, né? Até realmente eu falo assim, não, agora eu preciso me endireitar aqui em algum momento, né? E realmente começar a tentar ter uma vida de oração. Sim. Né? Em que momento, depois desse ápice, né? Do frasco de perfume ali, da tiracema, que você fala, ó, depois, sei lá, de 2 anos, 3 anos, ou não? Depois de 2 anos, mais ou menos, com 18 anos, mais ou menos, eu comecei, porque eu estava muito revoltada, né? Como eu estava revoltada com Deus, revoltada com o mundo, tudo. Eu não parei de rezar, mas eu sempre, desde pequena também, acho que não comentei, mas desde pequena, lá no orfanato, eu sempre rezava, as irmãs sempre me ensinavam a rezar, e eu sempre rezava para que meu pai parasse de beber, né? Sempre na minha vida, eu sempre pedi para meu pai parar de beber. E todas as minhas orações, né? Assim, eu levantava, rezava, fazia o sinal da cruz, acabou. E essa minha oração era do dia, todos os dias. E aí, não rezava mais nada, né? E também eu tava revoltada com as irmãs, não sei, começou a me dar uma revolta muito grande com as irmãs, com freiras em si. Não sei o que me deu, mas eu não gostava de nem ver freira na minha frente, nem ver freira. Será que tudo isso foi por conta da primeira passagem que você, né? Claro, você teve muitos momentos bons ali, mas se lembra de alguns momentos que não foram agradáveis, né? E aí eu comecei com 18 anos, né? Que eu comecei realmente a minha caminhada, né, na igreja. E é onde eu conheci não, né? Porque eu já tinha conhecido, né? Mas onde eu como fala? Me encontrei, né? Na Renovação Carismática Católica. Onde tinham jovens também, né? E foi ali também que eu conheci a minha madrinha, né? Isso na São José. São José Operário. Foi ali que eu conheci minha madrinha, né? Foi no episódio também muito engraçado. E estávamos eu já tava no grupo de oração, né? E aí a gente foi, eu e o grupo de oração, alguns membros do grupo, fomos num cerco de Jericó que estava tendo na São Luís Gonzaga. E eu e a filha dela estávamos nesse cerco, a Janaína. E eu quase não a conhecia. Então, por exemplo, ela vinha do trabalho, eu vinha do trabalho também. E aí, antes disso, desculpa, tá? Deixa eu só voltar num pouquinho, que eu só vou sair do último orfanato do outro abrigo, tá? Eu fui pro abrigo do Projeto Vida, Projeto Casa. E aí, lá também, todos eles usavam droga, só eu que não. Nossa. Todos usavam droga. Inclusive uma menina, tipo, a tia, ela achava que, por exemplo, eu por ser mais rebelde, né? Não vou fazer, faz isso, não vou fazer. Tipo, ela achava que eu ia dar mais trabalho, tipo, né? E tinha uma menina que era bem tranquila, né? Que ela bem... E ela não desconfiava dela, que ela usava droga.
Nossa. E essa menina me ofereceu droga quando a gente saiu da escola. Gente. E aí, por exemplo, eu falei, não, só tava nós duas. Eu falei assim, não quero nem experimentar, não vou experimentar. E aí, ali nesse... Eu gostava muito de duas tias ali, né? Que é a tia Solange, que eu considerava como mãe, e a tia Patrícia, né? E a tia Solange, ela me considerava como filha também. Tipo, lavava as coisas pra mim, né? Puxava minha orelha quando tava errado, né? E aí eu gostava muito dela. E tanto que teve um episódio lá nesse abrigo, que as meninas estavam todo mundo numa rodinha, as meninas e os meninos, né? Estavam numa rodinha e eu também tava. E eles estavam cheirando o esmalte. Aí cheirava o esmalte e passava pro outro. Aí chegava no outro e passava pro outro. Aí chegava na minha vez, eu não cheirava, passava pro outro, né? Uhum. Aí tava lá, todo mundo... Quando chegou na minha vez, quem apareceu? A tia. A tia. Nossa. Sobrou pra mim. Aí ela falou assim, vai lá pra sala dos educadores agora. Aí eu falei assim, mas eu não tava. Eu falei assim, mas estava na sua mão. Até você provar que não estava, você estava junto com eles. Uhum. E se acontece alguma coisa fora, você é junto? Sim. Aí ela falou assim, eu vou fazer você comer esse esmalte. Eu Com falei, ovo. assim, mas tia, não tava. Não tava lá, tava só no... Ela falou assim, eu faço com você aquilo que eu faria com meu filho. E ela tem um filho adotivo também, a tia Solange. Ela adotou um filho com síndrome de Down. 5 anos, ele tava no SS Criança. E aí eu senti o amor dela também, né? Por mim. Porque você viu que tinha um carinho ali, Sim. né? Não era uma repreensão dela como Sim. uma tia do orfanato, Sim, né? sim. Mas era realmente esse Era amor diferente, de mãe que você era falou, um amor né? de mãe. E aí, depois que eu saí do abrigo, eu também eu tive um contato com ela. Né? Ela me ajudou muito também. Nossa, né? que legal. Era muito engraçado que, por exemplo, ela trabalhava à noite. Uhum. E aí, eu tomava remédio, então ela acordava pra ir pra escola. Aí um dia eu e o Felipe falamos assim, a gente não vai pra escola hoje, a gente vai pedir no Farol pra poder a gente comprar pizza. Vou comprar pizza. Simples assim. Aí eu tava andando e falei assim, então você vai por essa rua e eu vou por essa. Aí eu estava andando, quando estava andando, quem apareceu? Tia Solange. Ela me reconheceu de costa. Eu vi ela e voltei. Quando eu voltei, ela falou, Eliane. Eu falei, ai, não acredito. Lá vai eu de novo, né? Aí ela falou assim, vai pro abrigo agora. Aí eu tive que ir pro abrigo, né? Uhum. Voltei pro abrigo. Aí eu vou ligar lá, viu, pra ver se você voltou mesmo. Eu falei, não, que eu não acordei pra ir pra escola. Eu falei, como não acordou? Que eu que te acordei? Aí ela você levantou, coloquei lá, tranquei o portão. Aí, tá, e passou. Mas eu vi esse cuidado dela, né? Sim. Para comigo. Aí eu comecei a trabalhar nesse abrigo, né? Na Erickson. A gente tinha uma parceria com a Erickson, né? E aí a gente tinha crachá, tudo, né? A gente almoçava lá junto com... Só que o nosso crachá estava escrito SOS Criança. E o pessoal tinha muito receio, preconceito com isso. Nossa. Aí depois trocou pro projeto Jovem Parceiro. Passou do Jovem Parceiro, a Erickson a gente trabalhava como auxiliar de costura e os meninos de engraxate. Que era o primeiro emprego, aí a gente... Pra incentivar também, né? E aí eles engraxavam o sapato dos funcionários mesmo lá da Erickson. E a gente costurava as peças das pessoas de lá da Erickson também. Desculpa. Imagina. E aí, a gente ia ganhando nosso dinheiro também. Se faltasse na escola, também era cortado o dinheiro. Caramba, ou seja, as regras são bem severas aí, mesmo, de terça né? e quinta a gente fazia curso. E faltasse escola, era menos R$8. Nossa. Faltou o curso também, menos 6. Não vamos faltar, né? Aí eu consegui esse emprego. Tava fazendo curso também de auxiliar, né? De cabeleireiro. E aí eu tava pra fazer 18 anos já. Aí, do Projeto Vida, passou para os Salesianos. E aí foi toda uma transformação. Os tios que eram antes tive que ir embora para poder vir todos os tios. Então, foi uma mudança muito grande pra gente, né? E aí, depois,
a gente com toda... já estava acostumado com todo mundo, né? Aí apareceu acho que tinha um padre Pitinini, na época. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, olha, eu já vou fazer 18 anos. E pra onde eu vou? E agora, né? E agora? Vou fazer 18 anos. Pra República eu não quero ir. Aí eu falei assim, e eu até falei assim, meu Deus, pra onde que eu vou? Não sei, vou voltar pra casa do meu pai. E na casa do meu pai não tem jeito, porque eu só tenho um cômodo. Sim. Como é que eu vou morar na casa com 18 anos? Aí eu falei, ele falou assim, nossa, é interessante, porque você é a primeira jovem que se preocupa com o futuro. Porque a maioria sai daqui e vai pra República, Só vou, né? só vou. E aí eu falei pra ele, falei assim, não, mas eu me preocupo, como que eu vou me estruturar depois daqui? Sim. Porque eu preciso trabalhar daqui por diante. Como é que eu vou ter uma estrutura? Porque até aqui eu dependi de vocês, depois eu não vou poder mais depender de ninguém. Sim. Quer dizer, não dependia, entre aspas, né? Mas aí, você tinha um abrigo, né? Sim. Se precisasse. Sim. Aí ele falou, não, a gente vai dar um jeito. Aí eu adoeci, tive um apendicite, né? Nossa. Aí tive apendicite, aí fiz a cirurgia. E da cirurgia eu não poderia voltar para abrigo, porque os meninos podiam esbarrar, né? Sim. Eu tava operada, tudo. Aí eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Tem uma tia Cleonice. E é engraçado que todas as vezes eu voltava pra onde? Sempre parava na tia Cleonice primeiro. Aí eu fui na casa da tia Cleonice. A Erickson me deu, acho que foi R$200. O abrigo me deu R$300. E eu paguei o pedreiro pra poder reformar minha casa. Reformar a casa, comprar os materiais, né? Aí conseguiu construir mais um cômodo e um banheiro. Uau! Aí eu fiquei ali na casa da tia Cleonice enquanto o pedreiro trabalhava lá, né? Meu irmão também ajudou um pouco, né? O do meio. Mas quem diria que essa vida, né, de idas e vindas, né? De abrigos, de fóruns, de rua, né? Ia chegar nos 18 anos e falar, não, agora... Porque assim, você tomar a decisão de você falar, preciso construir mais um cômodo, preciso dar uma reformada aqui. Olha o quanto você amadureceu, né? Aí eu falei, então, eu fiquei na casa da tia Cleonice até construir a minha casa, né? Que era do lado. Só separava o muro e eu pulava o muro quando, né? A gente pulava o muro. E aí ele construiu mais um cômodo e um banheiro. E aí eu entrei dentro de casa, fiquei morando com meu pai. Aí voltei também lá pra casa de Maria. Voltei. Voltou. Aí fiquei acho que uns 2 anos lá. Mas você voltou por... Que achava que era minha vocação. Entendi. Aí depois acho que... lá muda de troca de nome, né? Aí meu nome era Irmã Trindade. Nossa. Aí eu tava já de noviça, né? E aí... Por algumas questões, né? De particularidade, de algumas fraternidade, tudo. Aí eu falei que não queria mais, que eu queria sair, queria ir embora. Aí eu voltei pra casa do meu pai. Aí, da casa do meu pai, eu fiquei também... Conheci a paróquia, né? Tava na paróquia. Na verdade, da paróquia eu nunca saí, né? E aí, da paróquia São José Operário. Aí, grupo de oração, né? Sagrada Família. Aí foi nisso que eu conheci minha madrinha Tânia, né? Que aí a gente foi no Cerco de Jericó. Com a Janaína. E a gente falou pra uma das membros que a gente ia embora com ela. Então, assim, espera a gente que a gente vai embora juntas, né? Ela foi embora sozinha. Deixou vocês? Deixou a gente. Só que a Janaína não tinha falado com a mãe dela. E eu também não tinha mandado mensagem, falado pro meu pai que a gente ia ficar a noite inteira. Sim. Aí eu falei assim, então eu não vou... então vamos embora. Isso já era quase 1h30 da manhã. Nossa. Aí fomos nós duas, fomos saindo pelas curvinhas aqui, ó. Daqui da Nova Galvão. Fomos nós duas pelas curvinhas. A gente alcançou um casal que tava nas curvas. Falei assim, Tiana, vamos mais rápido, porque aí a gente alcança esse casal aí. Quando teve uma entradinha, o casal entrou. Aí acabou, só tinha nós dois na rua. Aí a gente falou, tinha um moço que falou assim, ei, você tem bala aí? Aí eu falei assim, não tenho bala não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus, Janaína, e agora? Aí, só que, por exemplo, eu não podia dormir na casa dela porque eu não tinha avisado, e nem ela na minha. E ela morava no ponto final do ônibus.
E eu morava no outro lado, do outro lado. Aí Nossa, cada um ou foi seja, para um canto. cada um ia ter que andar sozinha Uhum. e Deus só acompanha. Só Deus acompanha. Aí a minha madrinha não sabia, né? Ela, no entanto, não era minha madrinha, era só conhecida lá do grupo de oração. Aí eu falei pra ela, aí ela veio, ela ficou sabendo depois do episódio, né? Aí veio brigar comigo. Eu disse, meu Deus, uma menina dessa. Vocês não têm vergonha, não? Dessa idade. Dessa idade. Andando sozinha por aí numa hora dessa. Aí o que eu senti? Eu senti que a preocupação dela para comigo. Sim. E aí eu comecei a me aproximar dela, né? Aí comecei a dormir na casa dela, né? Aí comecei nesse espírito de família mesmo, né? Que isso até hoje. E aí eu chamei pra ser minha madrinha de crisma. Nossa. É. Que daí realmente foi a crisma de verdade que você fez. Sim, aí eu fiz a crisma de verdade. Aí eu já trabalhava no Alegraves, no Reginaldo, por exemplo, né? O Reginaldo, a gente trabalhou junto também nas escolas de oração, né? Paulo Apóstolo. Nossa, só cortando um pouquinho, te fazendo uma pergunta agora. A gente conversou bastante, acabei não perguntando, mas como você mencionou, né, a questão da madrinha, sua madrinha de batismo, você nunca teve contato? Minha madrinha de batismo, a gente teve contato, mas foi só na infância. Ela é Entendi. falecida hoje. Ah, tá. A gente teve esse contato só na infância mesmo. Entendi. Não foi muita coisa, né? Não. Aí meu tio também, ele é vivo, mas a gente quase não tem contato também. Entendi. De batismo. Aí eu comecei também aí nesse grupo, né? No grupo de oração. Aí no grupo de oração minha madrinha, eu convidei para ser minha madrinha de crisma, né? E aí a gente ia sempre pros retiros, né? Pros Paulo Apóstolo da vida, pros encontros de música da vida, né? E aí a gente também participei do grupo de jovens, né? Que veio aqui no podcast o padre Rafael, que a gente era do mesmo grupo. Ah, você era do mesmo grupo? A gente era do mesmo grupo. Que legal. E a gente trabalhava muito tempo junto, né? A gente trabalhava juntos. E aí comecei nesse Alegraivos, né? A gente todo ano ia no Alegraivos, tudo. E era era jovens de várias paróquias. Sim. Né? A gente participava escolhia quem ia no próximo Alegraivos. Aí no Alegraivos, em 2008, foi uma freira que ela não usava hábito. É claro que o hábito ele não faz o monge, né? Mas a gente não entendia nada que ela falava. E quem traduzia o que ela falava era o Fradão. O Fradão também tinha a língua meio enrolada. Então, ninguém entendia nada. Depois foi o Padre Antonello. Aí o Padre Antonello também fala meio enrolado. Meio enrolado. Aí, quase ninguém entendeu nada nesse Alegraivos. Aí, uma hora, a gente foi escolher um outro pregador, né? Aí falou assim, vamos escolher as irmãs carmelitas. Falei, freira? De novo? Tô fora. Falei, gente, de freira eu conheço, viu? Eu entendo. Se as coisas aí, minha filha. Não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Aí foi que... Falou assim, não. Falei assim, porque a freira que veio, ninguém entendeu nada. Sim. Ela falou assim, não, elas são as irmãs do fogo, são as irmãs da alegria. Você vai ver. Falei, sei. Aí tá. Quero ver o que é isso, né? Quero ver. Aí tá. Aí quando foi no outro ano, né? A gente passou alguns meses. Aí chegou as irmãs. Aí quando eu vi aquele monte de freira de marrom, frei, eu falei, meu Deus. Eu já tinha passado aquelas coisas lá, né? No passado. Eu falei, Jesus. Aí eu cheguei até uma irmã, elas tinham uma lojinha lá, né? Aí cheguei até uma irmã e falei assim, irmã, vocês são de irmãs de clausura? Vida ativa, né? Vida de missionária, é o quê? Bem seca. Ela assim, não, a gente tem as irmãs da Casa de Contemplação, mas tem a missão também. Nós somos contemplativas e missionárias. Nosso carisma é contemplar para evangelizar. Eu falei, que legal. Só que, eu falei assim, que legal. Aí ela falou assim, não,
E a irmã, teve uma irmã que depois ela me falou. Aham. Que ela falou assim, eu tava louca pra te dar um folder. Folder, né? Sim, de... Papelzinho. Só que a sua cara é tão feia Eu falei, que eu eu não fiquei com quero medo essa aí, de não. ficar. Eu fiquei com medo de entregar. Aí ela falou assim... Você me olhou com um olhar tão feio que eu falei assim, eu não vou nem me aproximar dessa menina. E aí tinha a Danila, que a gente era muito amigas. Aí eu falei, a Danila falou assim, meu, você tá louquinho, acho que o ano que vem você vai estar ali, junto com elas. Assim, tá doida? Eu não, Jamais, né? jamais. BR. Aí eu falei assim, eu? Jamais. Aí foi que eu tava indo, aí a irmã Catiane falou pra mim assim, só os meninos chegam perto da madre e as meninas não. Eu falei, essa madre então deve ser bem ruim, hein? Aí eu falei, pois eu vou perguntar pra ela. Aí eu vi realmente que os meninos lá do ministério estavam tudo atrás dela. E eu não vi as jovens chegar muito perto dela. Sim. Aí eu olhei pra cara dela, aí bati no ombro dela assim, a madre. Desse tamanhozinho, a fundadora. Bati no ombro dela. E eu vi as irmãs dançando, pulando. Aí eu falei assim, meu Deus, é o que eu gosto. Só que não dava o braço a torcer. Aí eu bati no ombro dela e falei assim, eu posso fazer uma pergunta pra você? Por que só os homens chegam perto de você e as mulheres não? Você deve ser bem ruim, né? Você falou isso para a madre. Sim. Falei, você deve ser bem ruim, né? Aí ela falou assim, calma, minha filha. Falou assim, Calma, minha filha, eu vou te mandar pro fórum, né? Ele falou assim, calma, minha filha, eu sou madre, mas eu não bato em ninguém. Nossa. Eu sou madre, mas eu não bato em ninguém. E eu não vou interferir no que tem aí dentro do seu coração. Aí pronto. Na hora que ela falou isso, Você falou, gente, eu falei, o que essa mulher tá falando? Porque eu nunca contei nada, eu tô vendo ela a primeira vez. Ela não sabe da minha vida, não sabe da minha história. Aí ela falou, vai lá no final de semana que vai ter um encontro vocacional. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí daquele momento... Gente, me arrepiei de escutar. Naquele momento eu já me desarmei contra as irmãs. Nossa. Porque foi uma recepção tão calorosa, Sim. né? Você já tava ali com algumas chagas do que você já tinha vindo do passado e alguém te trata com tanta doçura, né? E sabe o que você tava assim, sabe, né? Na hora ali, de certeza, foi agido pelo Espírito Santo de falar, nossa, gente, né? Ela sabe o que tem dentro de mim, né? Sim. E detalhe, ela falou uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra ninguém, foi que ela falou, não estou eu aqui que sou sua mãe? Nossa. Aí eu falei para ela, eu olhei pra cara dela e falei assim, meu Deus, e eu falei pra Danila, ela não sabe nem da minha história, ela não sabe do que eu passei. Ela não sabe da minha mãe, não sabe nada. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, a Danila falou assim, eu falei pra você que o ano que vem você ia estar lá, ia estar ali. Caramba. Aí eu fui fazer aí foi que o padre Eduardo, da século XXI, aí passeou com Jesus e falou pra mim, né? E desde o ventre da sua mãe, eu sempre te escolhi. Nossa. Aí foi que eu falei assim, meu Deus, então eu vou fazer o vocacional. Fui fazer o vocacional, fiz o vocacional, 3 vocacionais em 2009. E falando com minha madrinha, eu vou pro convento. A minha madrinha falou assim, você não vai ficar nem 3 meses, eu acho que lá. Te conheço. Não, vai ficar nem 3 meses. Aí, e eu falei pro grupo de oração. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, né? Onde minha madrinha também trabalhou. E eu tinha muito vínculo com o pessoal, sabe? Ali, na verdade, era uma família mesmo. Na dedicação, sim, né? Que a gente trabalhava. E aí, é engraçado que eu falei, eu já não estava mais na dedicação, eu estava já em outra empresa, eu estava na Semaço, mas pela dedicação, né? Aí trabalhava eu e o Marcelo. O Marcelo, ele é evangélico. E aí, eu falei pra ele, assim, olha, eu vou cumprir aviso, né? Porque eu vou pro convento. Aí ele falou assim, convento? Assim, vou pro convento. Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu fui. E pra falar pro Alexandre, que era o patrão, que eu ia pro convento. Que ele era, na verdade, ele era espírita, tudo, né? E aí eu falei pra ele,
eu queria pedir pro senhor me mandar embora, porque eu vou entrar pro convento. Aí ele falou assim, quem sou eu? Se você tá trocando a dedicação pelo céu, vai com Deus. Nossa. Vai com Deus. Aí eu cheguei pro meu pai, falei pro meu pai. Meu pai não aceitou muito, porque ele ia ficar praticamente sozinho, né? E aí eu fiz 3 encontros vocacionais e fiz uma opção de vida. E entrei eu fiz ainda um encontro vocacional com adoração e missão, com o Padre Hércules, mas já estava tudo encaminhado para eu entrar nas Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Porém, eu fiz esse vocacional com eles. Claro que meu coração sempre estava como carmelita. Mas aí eu tive umas direções, tudo com o Padre Hércules, que me ajudou bastante também, né? E aí foi que eu entrei no Carmelo no dia 7/9/2009. Nossa! E aí foi o pessoal do grupo de oração. O grupo de oração me ajudou bastante, me auxiliou bastante também, que né? Data de batismo, né? Aí Isabel e João também me ajudou bastante, né? Era tipo uma família mesmo, né? Grupo de oração Sagrada Família. Sim. Né? E aí eu saí do convento. Tive que sair em 2011. 2010 eu saí do convento. Porque eu tive algumas dificuldades. Porque, por exemplo, você no convento, não é que é a mesma coisa de você casar. Sim. Né? Você tem suas dificuldades, você tem suas regalias, mas tem as suas dificuldades também. Sim. Né? E aí, meu pai começou a ficar doente. Aí eu voltei, cuidei do meu pai. Só que eu não deixei o Carmelo. Eu sempre tive uma frase. Você pode até sair do Carmelo, mas o Carmelo não sai de dentro de você. Não sai. Não adianta. Pode ver qualquer freira, que já passou, que hoje está casada. O Carmelo não sai de dentro. Tem um carinho especial sempre, Sim. Né? Você pode até sair do Carmelo, mas o Carmelo não sai de dentro de você. E eu tenho uma frase que, até dos meus votos, né? Tu és meu e eu sou tua, Jesus. Nossa. Tu és meu e eu sou tua. E eu tive que sair, fiquei 1 ano fora. Só que eu nunca deixei de visitar as irmãs. Eu sempre estava ali. Tinha festa, eu estava ali. E eu tratava na mesma dentista que as irmãs. Então, praticamente quase todos os meses, a gente se encontrava na dentista. E aí eu lembro que um jovem também lá do grupo, uma vez a gente estava até em oração, né? E ele estava com uma foto. Aí tinha eu acho que ele tinha uma tia, eu acho, que é carmelita descalça. E aí eu entrei, aí eu abri essa foto. Eu falei assim, meu Deus, será que é a confirmação que eu tenho que voltar mesmo para o convento? E aí eu comecei a rezar, né? Só que, por exemplo, não tinha como eu fazer... A minha mala ficou intacta. Eu não desfiz minha mala de quando eu saí do convento. Nossa. Não desfiz. Tanto que, por exemplo, eu procurava emprego, ninguém me dava emprego. Eu procurei um emprego, ela falou assim... Eu falei que tinha acabado de sair do convento, tudo, né? Ela falou assim, eu não posso te pegar, porque você vai voltar. Os seus olhos me diz que você vai voltar. Acho que talvez até a forma de você falar, né, eu saí, mas aquele sentimento, porque fica um sentimento triste de saída, né, mas um brilho no olhar de que eu amo aquele lugar, né? Sim. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a trabalhar numa loja de bijuteria. E também eu era o pessoal da igreja, que era da SCC. Aí comecei a trabalhar ali. Aí eu chamei a patroa e falei assim, olha, eu vou voltar pro convento, né? Não era registrada, mas aí eu disse, ó, vou voltar pro convento. Até o padre que eu falei com o padre, né, que também queria voltar. Aí o padre me deu toda a permissão, né, direção espiritual. E aí, para você, por exemplo, entrar no convento, eu precisei de uma carta de apresentação do pároco. Nossa. A primeira vez que eu entrei, o padre não queria me dar a carta, porque ele queria que eu entrasse na congregação dele. Sim.
Só que, por exemplo, não tinha feminino, não tinha o ramo feminino, acho que tinha uma pessoa só. E não adianta você entrar num lugar onde você não é o seu carisma. Não adianta. É diferente, né? É diferente. É diferente onde você entra e se encontra, né? Sim. Aí ele me deu uma carta aqui, só pela graça de Deus. Quase que ele me deu a carta. Hoje ele nem tá mais no instituto deles lá. Uhum. Mas enfim, aí eu entrei, aí eu esse contato da segunda vez com as irmãs. Aí com o grupo de oração também. Aí eu entrei no dia 2/2 de 2012. Nossa. 2012. Aí entrei, faz toda a formação de novo, né? Uhum. Aí transparentado de novo, tudo. Postulantado, noviciado. Aí fiz o juniorado e a profissão perpétua. E como que você considera hoje, irmã, assim, a sua missão no Carmelo? Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? Eu não entrei no Carmelo por uma fuga, não me considero como uma coitadinha, como, né? Uhum. Sim, me considero como uma guerreira, porque foi isso que Sim. eu lutei bastante para chegar onde eu cheguei. Sim. Porque não foi fácil. As lutas, elas são grandes, né? Tanto no convento, como em casa, né? Uhum. Numa casa, um casal, eles têm as suas dificuldades, né? No convento é a mesma coisa. Sim. E tem seus desafios, né? São pessoas novas, são pessoas que você não conhece, né? São pessoas que... Tem irmãs que são de outro país, tem irmãs que têm outra cultura, né? E é um desafio, Sim. né? Mas é gratificante. Muito gratificante. E aí, quando a gente olha, né, depois desse novo nascimento, né, de entrar no Carmelo, realmente entender que acho que tudo isso que Deus fez na sua vida, né, foi te criando para um propósito, né, maior, que é ao lado dele, né, e ainda mais assim, do Carmelo, né, porque a gente sabe de toda a história, a gente sabe, né, e assim, a sua história, ela remete exatamente isso. Sim. Né, então assim, não tem como a gente dizer que não era para você estar nesse lugar, né, Uhum. e aí quando a gente olha isso, o que você considera o maior milagre que você presenciou? Da minha história, da minha vida? Essa chance, né? Essa chance de viver e essa filha da promessa, né? Essa filha da promessa porque realmente não era para mim estar aqui, né? Por todos os desafios que eu já passei na vida, Uhum. né? E aí eu vejo um milagre vivo mesmo. Sim. Eu sou um milagre vivo. E o que Santa Teresa e São João da Cruz representam na sua caminhada? Muita coisa. Santa Teresa, nossa mãe, Madre Santa Teresa, nosso pai São João da Cruz, né? Uhum. Tudo por amor. Coloca amor, põe amor. E a gente olha que assim, o mundo ele é muito barulhento. Sim. Né? Mas Deus normalmente fala em silêncio com a gente. Uhum. Né? Se tivesse uma frase ou alguma coisinha que você se lembra, que você fala, nossa, ali naquele momento em silêncio, realmente Deus falou comigo e eu acho que é por isso que eu sou quem sou hoje. Tem algum... Fiz tudo por amor. Tudo por amor. Eu lembro de umas dificuldades que eu estava passando, realmente, né? Que também hoje eu estou no Carmelo e de semana eu cuido do meu pai, né? Que está doente, né? Eu cuido dele de segunda a sexta e de final de semana eu vou pro convento, né? E para mim é muito gratificante isso, né? E é um doar-se, né? Sim. Ao outro. Sim. Um doar-se. Eu posso viver a minha vocação, posso viver a minha missão, cuidando daqueles que mais necessitam, né? E essa frase, que quando eu estava passando por um momento difícil, né, da vida, foi o que Deus falou para mim. Fiz tudo por amor. E que amor, né? E que amor. Que amor. Porque olha, com uma história dessa, realmente, assim, se alguém fala, Deus não me ama, gente, vocês não sabem de nada.
Vocês não têm ideia do quanto ele nos ama, né? E aí acho que é muito aquele momento, né? Cada um tem seu momento na vida, né? Irmã, se você fosse dizer, né? E é até olhando para essa câmerazinha aqui do nosso lado, para as pessoas que nos acompanham, né? Que conselho você daria para alguém que está perdido espiritualmente? Olha, procurar realmente a vontade de Deus sobre sua vida, né? Porque tudo aquilo que está perdido, nem tudo está perdido, né? Se Deus permitiu, é que Ele realmente vai fazer a diferença na sua vida. Lembre sempre que Ele fez tudo por amor e faz por amor a ti também, né? E eu gosto muito, se me permite também, né? Total. Tem uma música que eu gosto muito de cantar quando eu vou nos retiros, né? Em todos os retiros também eu procuro falar um pouco do meu testemunho, né? Uhum. E, inclusive, estou escrevendo meu livro agora. Uau! Vou escrever meu livro. Olha, eu gostaria muito de ter o prazer de estar aqui segurando o seu livro e falando, gente, olha aqui. E aí, eu me inspiro muito também nessa música, né? Uhum. E que você também, claro, tem várias músicas que eu Claro. gosto, né? Mas eu gosto de cantar essa daqui que mexe muito também comigo. Cada um de nós tem sua história e de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Nossa, e realmente cada um por um caminho, mas todos guiados pelo Espírito de Deus. Olha, irmã, eu não tenho palavras para dizer que honra para mim, né, poder estar compartilhando esse momento aqui com você. A gente fala, cada episódio tem uma história diferente, né? Mas eu falo assim, gente, como eu falo, é um episódio especial, né? É um episódio, ele é mais longo, né? E realmente, porque vale muito a pena, né? Não que os outros não valham a pena, né? Mas tinha muita história que eu acho que são momentos que a gente precisava estar contando, né? Para as pessoas entender. Porque realmente a gente encontra muitas dificuldades, né? Sim. Só que no final de tudo tem uma esperança ali e a gente vai ser guiado pelo Espírito de Deus, né? E aí, até pra gente fechar, irmã, se a gente fosse falar resumidamente, hoje qual o significado da felicidade pra você? A felicidade a gente encontra em Jesus, né? Não é a felicidade do mundo. A felicidade do mundo é passageira, né? Mas a felicidade, quando você se encontra, a felicidade em Deus, é tudo diferente. Tudo muda, né? Até uma pessoa que muitas vezes está triste, né? Às vezes busca se satisfazer com as coisas do mundo. Mas isso daí é passageiro. Uma hora passa. A alegria de Deus não passa. Sim. Né? A alegria de Deus é que permanece. Se no lar, por exemplo, tiver as dificuldades, que realmente tem essas dificuldades, né? Mas um casal, a família está ali unida, né? Essa felicidade, você não precisa nem procurar a felicidade ela vem, Sim. né? Se você estiver unido em oração, né? Você pode estar com muitas lutas, né? Muitas necessidades, mas se você está ali, a felicidade de Deus é o que basta. Amém, amém. Irmã, muito obrigado mais uma vez, assim, sem palavras, Nada. O quanto me deixa feliz de compartilhar esse momento, né, de querer agradecer cada vez mais por você disponibilizar desse seu tempo para estar aqui com a gente, contando essa linda história, né? E
levando isso para muitas pessoas que às vezes acham, tô perdido, mas não, gente, né? Às vezes você tá no caminho certo, né? Não chegou sua hora ainda, mas Deus já traçou tudo para sua vida. Sua Sim, irmã, sim. mais uma vez, muito, muito obrigado por compartilhar nada. isso com a gente. Por nada. Tá? E aí é muito engraçado que eu só gostaria de deixar aqui, né, que o nosso carisma, ele abrange a muitas coisas, né? Uhum. Nosso carisma é contemplar para evangelizar a luz do Espírito Santo, né? Então, nós contemplamos, né, desde a manhã, aí depois a gente vai, pede a luz do Espírito Santo e vamos evangelizar. E nós evangelizamos de várias formas, né? Nas redes sociais, né? No Ministério de Dança, inclusive eu sou do Ministério de Dança. E eu já ia falar que era da música. Eu sou do Ministério de Dança, né? E a gente evangeliza, tem os retiros, tem os coisas para as crianças, né? E assim segue nossa vida. E se alguém quiser entrar pro Carmelo também, irmã, como faz? Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Só procurar nas Só redes procurar sociais. nas redes sociais. Sim. Nós temos Instagram, Facebook e o YouTube. E o YouTube. Então, gente, vocês já sabem, né? Quem tiver interesse, sentiu aí no coração, depois de uma história dessa, é impossível você não ter sentido nada nesse coração. Então, ó, já procura aí Carmelitas do Espírito Santo, que realmente pode ser que seu chamado esteja aí, tá bom? Então, hoje apresentamos que Deus escreve histórias extraordinárias através de pessoas simples que têm coragem de dizer sim. E que este testemunho toque profundamente o coração de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Esperamos vocês aí para o próximo episódio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.